Opa, boa noite. Estamos entrando mais uma vez ao vivo aqui pelo Instagram da Klimba para mais uma live Klimba Talk. Já tem algumas pessoas entrando. William, Luan Silva, Márcio. É isso aí, galera. A gente vai fazer hoje uma live continuando a nossa série de lives que a gente está fazendo para ajudar quem tem e-commerce. Márcio, oi. Boa noite, Márcio. Andréia entrando também. Eugênio, cliente Klimba, reposiçãoonline.com.br entrando. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar aqui. E em seguida eu já vou chamar o nosso convidado. Hoje o assunto é um assunto super legal porque ele tem muitas pessoas entendem o e-mail marketing de uma forma errada. Ó, Kelvin, beleza, Kelvin? Eugênio, oi, tudo bom? E o e-mail marketing, muitas pessoas entendem ele de uma forma errada e acabam usando ele de uma forma errada e depois acabam dizendo que ele não dá resultado. Então essa live foi um convite bem estratégico mesmo para trazer alguém que entende muito bem disso para poder falar para todo mundo que trabalha com e-commerce para entender como pode fazer melhor isso. Ó, alguns clientes já estão entrando, Débora, o Bruning, lá da Decore Pronto, entrando também. Eu já vou chamar em seguida nosso convidado para a gente poder começar. Deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho. Opa, Débora, tudo bom? Deixa eu só abrir aqui, acho que agora sim fica um pouquinho melhor. Tá, Cássia também está entrando, deixa eu só chamar o convidado aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Estou adicionando. É isso aí, Bruno. Bora para mais uma. Sidney entrando também. Opa! Já estamos ao vivo. E aí, tudo bem? Como é que tá, Rafael? Tudo certo, cara. Tudo bom? Tudo tranquilo. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Alguns clientes ainda estão entrando aqui. Então, como eu estava falando, o assunto do e-mail marketing é um assunto super legal, porque antes de mais nada, ele é um assunto que tem um preconceito muito grande, porque por conta de um histórico que as pessoas usavam, faziam e-mails em massa achando que estava fazendo e-mail marketing, e aí virou esse problema que muitas pessoas acham que não dá resultado, e é muito pelo contrário, dá um resultado muito grande. Na própria Klimba mesmo, a gente acaba utilizando bastante e dá bastante resultado. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto. Mas, Vinícius, gostaria que tu se apresentasse só para todo mundo entender quem tu é, da onde que tu veio, para como é que tu veio parar aqui nessa live da Klimba. Legal, legal. Beleza, Rafael. Bom, então, meu nome é Vinícius, né? Vinícius Corrêa. Eu sou o CEO e fundador da MailBiz. Trabalho com e-mail marketing há aproximadamente 8 anos. A empresa existe desde 2012. Mas muito antes disso eu trabalhei com e-mail, né, Rafael? Até a gente não conversou ainda sobre isso, mas o meu passado lá, eu comecei a trabalhar com e-mail em 2001. Então, trabalhei Então, num tu já tem provedor. uma certa bagagem sobre e-mail. Exatamente. Eu trabalhava num provedor de internet, na época, um provedor corporativo, na parte técnica de servidor, Sim. né? Uhum. Então, eu entendi no início, lá nos primórdios, o que está por trás da entrega dos e-mails, da parte de SMTP, MTA, Uhum. etc. E aí, eu fiquei um tempo longe do mercado de tecnologia, e quando eu fundei a MailBiz, que foi em 2012, eu entrei de cabeça nisso com o foco de ajudar os e-commerces a fazerem o e-mail marketing do jeito certo. De um jeito Porque certo. afinal quase todo mundo acaba usando, mas muita gente usa errado, muita gente não tem estratégia, não tem método para trabalhar com essa mídia. E recentemente, né, com o surgimento das outras mídias aí, eu sempre digo que o e-mail marketing é o patinho feio, né, do marketing digital, porque é antigo, e muita gente tem esse preconceito de achar que ou ele não funciona mais, ou ninguém abre e-mail, ou, sei lá, eu não gosto de e-mail, então não vou enviar, porque eu não gosto. Então tem uma série de preconceitos aí que, Sim. que a gente precisa quebrar, né? E eu sempre falo isso preconceito mesmo, porque é realmente isso, sabe? Porque assim, quando eu converso com alguém, daí a pessoa fala, ela já Aí quando eu começo a falar da forma que eu utilizo, da forma que eu vejo alguns clientes utilizando, aí eles abrem, é verdade, né? Por que eu não estou usando dessa forma? Então, realmente é um preconceito que tem, e esse convite foi bem estratégico para isso, sabe? Porque a gente vê bastante cliente que acaba não usando o e-mail marketing e
E proporcionalmente eu acho um custo-benefício muito legal, sabe? Porque tu está comunicando direto com a tua base, então é super legal e a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Loja Brafer tá entrando aí também, cliente nosso, Cássia, Alana. Então vamos lá. Cara, assim, para a gente fazer uma definição bem básica, o que seria e-mail marketing? Para a pessoa poder nivelar o conhecimento de todo mundo. Tá, legal. Bom, e-mail marketing, na verdade, é o uso da mídia e-mail para fazer marketing, para fazer relacionamento, né? Dentro dos conceitos de marketing, a gente está falando de uma mídia, de um tipo de marketing que a gente chama de marketing direto, onde eu falo direto com o meu público, né? Seja ele B2B, B2C, eu me comunico diretamente com ele. Então, é o uso do e-mail como ferramenta de marketing direto. Mas eu sempre gosto de falar, Rafael, que a gente não tem que falar especificamente de e-mail marketing no sentido de canal, né? Ele é um canal como é a rede social, como é o WhatsApp, ele é um canal. Mas eu Sim, acho que a gente tem que falar no sentido de relacionamento, porque quando a gente avalia um canal, a gente tem que avaliar o benefício que ele pode nos trazer, sim. né? Então, ele é, na verdade, uma mídia de relacionamento onde, dentro do mundo do e-commerce, hoje é a mídia que traz o maior ROI, se bem trabalhado. Por quê? Porque é muito barato e porque a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas em muito pouco tempo. Então, o e-mail continua sendo o canal mais private que existe, né? Quando eu consigo enviar um e-mail personalizado, aquilo Exatamente. ali eu sei que foi para mim. Uhum. Diferente quando eu sou impactado na rede social, que pode ser também um remarketing, Sim, alguma coisa sim, que eu sim. tenho interesse, eu sei que aquilo ali foi uma campanha criada para atingir Sim. todas as pessoas com aquele interesse, né? Uhum. Então, o e-mail ainda permite essa comunicação mais direcionada. Mas, resumidamente, é isso. Então, e-mail marketing é eu ter a minha própria lista, eu trabalhar com a minha audiência para me comunicar com ela, seja quem já comprou de mim ou quem pediu para receber notícias lá, assinou o famoso formulário de newsletter. Newsletter. Isso é e-mail marketing. Eu estou usando o e-mail para fazer relacionamento. Não é fazer spam. Então, acho que essa é a primeira divisão Então, que a gente tem que fazer, né? essa é já a próxima pergunta, assim. E aí, quando a gente está falando isso, não tem nada a ver com pegar uma lista de e-mail que o meu amiguinho me deu, uma outra empresa que eu trabalhava, peguei aquela lista de e-mail, ou Uhum. colocar no Outlook da vida e mandar disparar isso. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Nada a ver. Porque o primeiro princípio do e-mail marketing é o consentimento. Esse é o primeiro princípio do e-mail marketing. A gente fala no mundo do e-mail marketing na palavra opt-in, né? Que é o que é Opt-in. uma lista opt-in? É uma Sim. lista onde as pessoas optaram por receber o seu conteúdo. Seja ele promocional, seja ele informativo, educativo, não importa. É um conteúdo que eu quero receber. Então, isso vem na base do e-mail marketing, né? Primeiro, eu tenho que ter o consentimento das pessoas, eu tenho que falar com uma base legítima, que quer receber meu conteúdo. E aí, cara, já entra um mundo de pessoas que ainda acredita na compra de lista. Infelizmente, ainda existe um mercado negro de venda de base. E aí as empresas ainda investem, né? Ah, vou investir lá R$ 200 para comprar uma base de 1 milhão de e-mails e acha que isso vai funcionar. Não funciona, tá? E mesmo que gere uma ou outra venda, o prejuízo para sua marca e para sua reputação do seu domínio no futuro, não, essa conta não fecha, isso não se paga. A gente não pode olhar isso como algo de curto prazo. A gente tem que pensar em Só meio. para deixar claro para todo mundo esse negócio da reputação, só para a pessoa entender o que é que isso é um erro que eu já vi muitas pessoas cometendo. Depois eles acaba que na Clima, por ser a plataforma, eles acabam vindo depois para a gente. E agora o que eu faço? O que seria essa questão da reputação do tipo assim, eu vou ali e faço errado? Por que eu quero fazer essa pergunta, sabe? Porque eu queria que as pessoas que não fazem ainda ou que estão fazendo de uma forma errada parem hoje e comecem fazendo certo, sabe? O que Claro. seria essa questão da reputação do domínio que depois é bem complicado para poder voltar? Tá, vamos lá. Eu vou tentar. Esse é um assunto bem técnico, eu vou Não, tentar falar bem, resumido. só superficialmente assim que É, o domínio acaba ficando em um monte de lista, assim, só para a é. pessoa entender. Basicamente, pessoal, os provedores, os grandes provedores de e-mail, vamos pensar no B2C, né, que é onde está a maioria dos Sim, e-commerces. Os maiores provedores são quais? Gmail, Hotmail e Yahoo, nessa ordem. Esses provedores têm algoritmos para identificar se a sua mensagem tem maior chance de ser relevante ou se ela é um spam. Tá? Ele tem um filtro, todos os provedores têm filtro. Esse filtro faz com que uma parte das mensagens que você enviar caia na caixa de entrada e uma parte vá para o spam, ok? Só que para o provedor saber
que parte é essa, que percentual vai entregar na entrada, que percentual vai entregar no spam, ele observa o seu histórico de interação, ou seja, o histórico de interação dos usuários do Gmail, por exemplo, com o seu remetente, com o domínio que você usa lá no remetente. Então, se essas interações são negativas, que é o quê? Marcar que é spam, se descadastrar, excluir sem ler, ou você enviar para e-mails @gmail que não existem. Todo esse tipo de interação negativa joga a sua reputação para baixo, que é como se fosse uma nota. Imagina que a Sim, reputação é tipo uma nota de 1 a 10. sim, sim. Aí a sua reputação tá horrível, tá lá com nota 2, nota 3. O provedor percebe o quê? Bom, esse cara está enviando para uma lista de pessoas que não quer receber o conteúdo dele. Eu vou direcionar a maioria para o lixo, porque não é relevante para o meu cliente, que é, no caso, o usuário, Exatamente. @gmail. Entendeu? Pelo contrário, se o seu e-mail gera bastante abertura, bastante clique, pouco descadastro, tem essas interações positivas, a sua reputação sobe, que é essa nota. Com a reputação mais alta, o provedor percebe o quê? Pô, legal, esse cara está se comunicando com uma audiência que quer ouvir o conteúdo E quer dele. ouvir o conteúdo dele, exatamente. Isso, aí entrega mais na caixa de entrada. Então, só esse argumento já quebra a questão da lista comprada, porque a lista Então, comprada não eu vai ia dar dizer, então, engajamento. assim, a questão da quantidade de lista, isso eu vejo também alguns empresários falando assim, ah, eu tenho X e-mail na minha lista. E isso é recorrente, já vi algumas pessoas. É que, assim, é para quem entendeu o que acontece. Não adianta, às vezes, tu ter 1 milhão de e-mails na tua lista de e-mails, mas se essas pessoas não estão afim de receber o que tu tem para entregar para elas. E aí, o que vai acontecer? Elas vão marcar para o spam, elas vão descadastrar, e aí a tua reputação, que é o que o Vinícius estava falando, vai acabar caindo. E aquilo que tu queria entregar mesmo para a pessoa que ia comprar de ti, ela não vai nem receber. Por quê? Porque a tua Exatamente. reputação está lá embaixo. Então, por isso que, assim, o primeiro ponto é, quando ele falou da sua lista, que também tem alguns clientes ainda acham que, exemplo, a MailBiz tem uma lista lá, onde a lista que ele vai contratar já vai ter uma lista. Não. Quando ele está falando da sua lista, é a sua lista mesmo, a lista dos seus clientes, a lista dos clientes que estão cadastrados no seu e-commerce, e aí começar a fazer ações em cima dessa lista para ter o melhor engajamento e não simplesmente pegar uma base de 1 milhão de e-mails e enviar. E aí o problema maior, que é como ele falou, a tua reputação vai cair. E aí depois, cara, para retornar isso aí, não é tão simples. O Vinícius sabe muito mais que isso, mas não é tão simples de voltar depois de uma coisa que fez errada, né? Exatamente. Reputação é o maior problema, é o que acontece primeiro. Os provedores respondem muito rápido, eles percebem muito rápido que você não é um remetente com conteúdo relevante, já rebaixa, mas pode ter problemas mais graves, né, Rafael? Que é a blacklist, por exemplo. Então, existem blacklists que podem bloquear o domínio. O que é uma blacklist? É uma lista negra existem serviços na internet que listam os domínios de spammers, e aí, depois, até o e-mail transacional do e-commerce, ele começa a ir para o spam ou nem chegar nem no spam. Por exemplo, o cara fez o pedido lá na loja da Klimba Uhum. e começa a dar problema no envio transacional. Essas coisas estão interligadas se você usa o mesmo domínio. Sim, Claro que sim. dá para usar domínios diferentes para o marketing, Uhum. para o transacional, é inclusive uma Uhum. boa prática, né? Mas as empresas não pensam no custo de longo prazo. Qual é o custo de longo prazo? Queda de reputação, possível blacklist, e voltar a recuperar demora. Pode recuperar? Pode. Não é que nunca vai conseguir, Sim, mas sim. demora. Né? Então é um trabalho assim que não vale a pena. E só fechando esse assunto Uhum. spam, assunto de spam, né? Ainda hoje muita gente faz, é muito ruim, é muito chato, porque primeiro prejudica o potencial do e-mail, porque está enchendo um monte de lixo, entrando um monte de lixo na caixa de entrada das pessoas. Então, quem está ali fazendo uma comunicação certinha, se comunicando com a sua própria base, está concorrendo com a atenção Exatamente. de meios lixo, isso é ruim para a mídia como um todo. E segundo ponto, né, vai se tornar ilegal em breve. Né? Nós temos a LGPD aí que está surgindo, a Lei de Proteção de Dados, vai se tornar ilegal você fazer esse tipo de comunicação. E assim, um terceiro aspecto, se eu compro uma lista, essa lista veio de algum lugar. Exatamente. E aí, se ela veio de algum lugar, alguém ganhou dinheiro com isso. Então, é aquela coisa, eu estou incentivando um crime. Eu tô Exatamente. sendo conivente com um crime. Né? Os dados foram roubados. Um dia pode ser o do seu e-commerce, que foi roubado também e alguém está vendendo. Né? Eu acho Então, assim, se a pessoa nem pensar nisso, o básico é que assim, galera, não vai funcionar. Então não adianta ela acreditar num negócio que não vai funcionar. Então é realmente para fechar esse assunto. O negócio é não tem fazer atalho, certinho. né? Acho que é bem isso aí, cara. Não tem atalho. Tem que fazer sua lista e criar, que aos poucos, com certeza, vai ter um grande resultado. Mas beleza, deixa eu pegar aqui. E aí, assim, para a gente entrar mais no que tu falou da questão de mídia, por que que eu investiria, por exemplo, agora eu deixaria ou não,
eu já faço Google Ads, já faço Facebook Ads, e por que que eu adicionaria também fazer e-mail marketing no meu e-commerce? Que às vezes eu já estou fazendo Facebook Ads, Google Ads e não faço ainda o e-mail. O que que seria um diferencial para eu fazer essa mídia? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro, antes de falar do e-mail em si, que a gente tem que pensar, né, Rafael? E eu vejo muito hoje no mercado de e-commerce brasileiro. A balança está desequilibrada no sentido de investimento para aquisição de clientes e para retenção. Onde a gente vê a maior parte dos investimentos? A aquisição. Aquisição de clientes. É Google, é rede social. E eu não estou dizendo que não tem que investir em aquisição. É lógico que tem que investir em aquisição, a gente precisa de Sim. novos clientes. Porém, investir em novos clientes é caro, é mais caro do que reter. É mais caro do que eu tentar vender de novo para quem já está na minha base. Com certeza. Então, o que eu sempre falo para os donos de negócios é assim, pensa, ou profissionais de marketing, enfim, pensa Uhum. que quanto mais você trabalhar retenção, e o e-mail é a melhor mídia para eu me comunicar com quem já me conhece, quanto mais eu trabalhar retenção, mais eu estou aumentando a chance de eu gerar venda numa parte da minha base que às vezes está meio esquecida lá, que eu nem contava. Né? Então, no momento que eu começo a dar atenção para essa minha base, para quem já comprou de mim, eu estou reduzindo o meu custo por aquisição, o meu custo de cada pedido. Né? Então, Exatamente. esse ponto é fundamental. Eu acho que os e-commerce têm que procurar equilibrar o investimento de aquisição, que já existe, tem que existir, com o investimento de retenção. E aí, uma dica: o quanto a gente investe para uma pessoa chegar no nosso site? A gente investiu em Google, ou a gente investiu no próprio SEO, para fazer um SEO bem feito, ou a gente investiu em Uhum. rede social. Quando a gente consegue captar o e-mail de alguém que acessou o nosso site, entrou lá, mesmo que não comprou, mas a gente consegue captar Sim. esse e-mail, eu tô, Uhum. eu tô aproveitando melhor o investimento que eu já fiz. Eu já gastei. Então, Eu já gastei para aquele cara chegar ali. eu Né? achei que tu ia falar até sobre isso, eu ia até comentar exatamente isso, né? Não é que tu, eu tô fazendo só a retenção. Não, é que tu vai ajudar na tua aquisição, por quê? Porque tu tá aproveitando mais aquela mídia que já trouxe o cara, né? Exatamente. E dá para fazer e-mail para aquisição também. Por exemplo, assinantes de newsletter. Eu tenho que Uhum. ter uma estratégia clara para captar o e-mail, e aí, lógico, para eu conseguir isso, eu tenho que oferecer alguma vantagem para a primeira compra, eu tenho que ter um benefício em troca, isso ajuda a captar mais e-mails, eu devo ter um pop-up, se possível, pop-up ajuda muito a captar. Uhum. Só que depois que eu captei, eu tenho que ter o quê? Uma estratégia de nutrir esses leads, de me relacionar com essas pessoas para que elas façam o primeiro pedido, né? Então, no momento que isso acontece, o e-mail também ajuda na aquisição, porque é um cliente novo, né? Agora, eu tenho o grosso da minha base, que normalmente são os clientes, quem já comprou. Claro, né, Rafael? Que eu não vou dizer aqui que é fácil fazer recompra, fazer retenção, aumentar o nível de recompra em todos os segmentos. A gente tem que olhar daí, a gente entra em outro universo que é a particularidade de cada nicho, né? Tem Uhum. nichos que o nível de Não, recompra é maior. Tem eu tenho nichos alguns que clientes que a taxa de recompra é bem baixa, mas tem alguns clientes que a taxa de recompra é bem alta. e isso vai dizer muito assim do potencial do e-mail, sabe? Por exemplo, eu venho do ar-condicionado. Cara, ar-condicionado tem um baixíssimo nível de recompra. Uhum. Significa que e-mail não funciona? Funciona para outras coisas, para manter a sua marca viva, para criar, fazer branding, né? Fazer presença de marca. Ok, para vender um pouco, vai vender alguma coisa, mas não é o Uhum. maior Não. diferencial, a não ser que eu trabalhe com os e-mails novos, dos assinantes, de Uhum. quem recém entrou na minha base, que eu vou tentar gerar a primeira compra. Mas fora isso, quem já comprou de mim, ninguém compra ar-condicionado toda hora, né? Sim, sim. Agora é diferente, eu vou falar de suplemento alimentar, eu vou falar de cosméticos, eu vou falar de moda. Moda, por mais que não seja o mesmo produto, as pessoas querem novidade, então tem recompensa. Então, o nicho também pesa um pouquinho, né? Para a gente saber o quanto a mídia tem de potencial para cada e-commerce. Mas até às vezes um produto que ela vai comprar exatamente o mesmo, mas às vezes eu tenho um cliente que vende meia. Cara, a pessoa comprou uma, ela é meia personal, com estampas e tudo mais. Então a pessoa vai acabar comprando outra estampa, então também tem, né? Então É eu também novidade, né? a gente tem um É o cliente que que vende acontece. pi, a gente tem alguns clientes que vendem pi e cuba. E já não é tão assim, porque vender pi e cuba, a pessoa vai construir a casa, quanto tempo vai demorar para fazer alguma coisa. Então já. Mas assim, quando tu tá falando isso, tu falou alguma questão de estratégia, então aí tu já tem um ponto que eu achei interessante comentar, que na realidade não é simplesmente daí pegar uma ferramenta, criar uma campanha e sempre disparar para toda a base. Então a gente está falando o quê? Segmentar essa lista e aí às vezes quem não comprou ainda vai receber um tipo de e-mail, quem já comprou Uhum. às vezes uma determinada categoria outro tipo de e-mail. Tu
Tu poderia dar algumas ideias nesse sentido? O que seria essa estratégia que tu está falando? Com certeza. Aí entra o que eu falei da importância da estratégia, né? Até no início eu não comentei ali, Rafael, mas a gente procura muito na MeioBiz entregar não só o software, né? O nosso maior diferencial, na verdade, é a consultoria, onde a gente ajuda os e-commerces a enxergarem as possibilidades de estratégia. Legal. O mais comum é o quê? Envia produto para todo mundo igual. Então, é o encarte, né? Tipo um encarte como aqueles que tinham no supermercado impresso, um monte de produto e vai empurrando produto para todo mundo. Isso é o mais comum. Uhum. Vai gerar venda? Vai funcionar. Dependendo do tamanho da sua base, do alcance e tal, vai gerar algumas vendas. Não é que não é proibido fazer isso. Mas eu tenho que ter uma estratégia mais inteligente para lidar com o consumidor nas diferentes etapas que ele está, naquilo que a gente chama de jornada, né, do Tá. consumidor. Eu tenho pessoas ali que recém assinaram minha news. Eu não tenho que começar a entupir ela de um monte de produtos. Eu posso já começar a apresentar quem eu sou, quais são os meus produtos mais vendidos, as categorias mais vendidas. Eu posso perguntar, tentar fazer uma pesquisa ou direcionar para uma landing page. A ideia é que, com o tempo, com os dados que a ferramenta de e-mail marketing capta, por exemplo, abertura e clique, que eu comece a clusterizar a minha base. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, tá, cara, mas eu não sei quem está interessado em, sei lá, eu vendo suplemento alimentar, eu não sei quem está interessado em aumento de massa. Não tenho essa informação, não consigo extrair nem da plataforma de e-commerce lá quem já Sim. comprou suplemento de aumento de Uhum. massa. Beleza, mas você não tem as campanhas de e-mail lá que tem os links para os produtos? Tem. Pô, então, a Vamos gente ver. pode criar um segmento, quem clicou em tal URL que tem a palavra whey protein nos Uhum. últimos 3 meses. Sei que essas pessoas têm interesse em aumento de Existe, massa. existe uma probabilidade muito maior de ele ter interesse, né? Já que ele clicou em alguma campanha que tinha isso, né? Exato, o e-mail deixa traços, deixa rastros, né, para a gente usar. Então, todo tipo de interação, de abertura e clique, a gente pode usar para clusterizar a base. Claro que eu posso usar também informações da plataforma, né? Eu posso trazer informações de compra. Aí depende também, aí entra mais em detalhe de tecnologia. Nem todas Uhum. as ferramentas conseguem trazer esse tipo de dado, mas também a gente tem na MailBiz a integração de dados de último pedido com várias plataformas. Então, trazemos dado de compra. E, pô, eu sei que o cara comprou tal produto, esse produto acaba, em média, em 60 dias. Eu já posso ter até uma automação que envia de novo lá uma Uhum. sugestão, né? Mas nem tudo precisa ser automação. Eu posso fazer e-mails manuais também, usando esses segmentos, esses clusters que eu vou criando na minha base. E se o cara ainda não comprou, eu posso ter uma aproximação um pouco diferente. Se o cara já comprou, eu posso ter outra. E se o cara já comprou muito, eu posso ter outro tipo de Outra ainda. estratégia. O cliente VIP, né? O que eu sempre digo, Rafael, as empresas investem muito na aquisição, né? Então, o que é muito comum a gente ver? Os famosos 10% para a primeira compra. Cadastra e-mail, ganha 10% para a primeira compra. Tá ok, é legal, isso funciona para a gente captar e-mails, isso é uma estratégia que a gente recomenda bastante. Aham. Mas eu sempre digo, cadê os 10% para a décima compra? Né? Pois então, né, cara? É verdade, cara, é Não verdade. se vê? Tem uma galera ali que já comprou, fez 9 pedidos, 10 pedidos, 15 pedidos, e aí eu pergunto, o que que você está fazendo pelo seu cliente VIP? O que que você está fazendo para aquele cara que já gastou 10 mil reais na sua loja? Você faz Pô, alguma coisa? e é relativamente fácil fazer isso, né, cara? Porque basta pegar a base de pedidos, separar, fazer os clientes VIPs, subir, fazer uma segmentação e disparar para eles, cara. E Principalmente não, agora, nesse momento, né, que tá mais complicado, se algum e-commerce às vezes não baixou as vendas legal, é uma ideia até para fazer agora, né? Porque tu pode claro. separar aquilo ali, separar em cliente VIP, ó, esses caras aqui vão receber essa determinada oferta para poder voltar a comprar, né? E não precisa ser só para usar no próprio e-mail marketing. Cara, eu posso usar a ferramenta de e-mail para fazer a segmentação. Se eu tenho o e-mail dos caras, eu vou pesquisar no meu RP ou na minha plataforma de Uhum. e-commerce, vou pegar o telefone deles, eu vou ligar e oferecer alguma coisa, eu vou mandar entregar pelos correios um brinde, uma coisa que ele não esperava, ou quando ele fizer o próximo pedido, eu vou botar um mimo, uma coisa a mais. Então, assim, é querer surpreender. Então, isso também está ligado com aquilo que a gente falou lá no início, né, de investir em retenção. Não é só o e-mail em si que vai ser usado. A gente pode usar dados do e-commerce para buscar reter esse cliente. Está cada vez mais fácil o cliente ir para outro e-commerce, outra loja, pesquisar no Google. Uhum. Tem muita oferta, a concorrência é gigante. Então, essas diferenças que trazem experiências, né? Experiências além do produto, isso ajuda muito a reter também, né? Cara, quando a gente vê assim um e-mail bem segmentado, uma estratégia bem feita, a gente tem alguns clientes que fazem isso, Rapaz, é incrível. O cliente percebe. Ele percebe. O que ele percebe? Pô, que legal, cara. Eles perceberam que eu sou importante. As pessoas gostam de se sentir importantes, né?
Então, E isso não é nem só o gosta, né? É que isso vai dar retorno financeiro mesmo, né? A pessoa realmente vai clicar mais, ela vai. É porque a mensagem é muito mais direcionada, né? Eu sempre dou o exemplo. Cara, eu não curto futebol, nunca curti, sempre fui ruim, então eu nunca gostei de futebol. Então, assim, não adianta me mandar 200 e-mails me dizendo que a camiseta vai sair com 90% de desconto. Eu fico batendo essa sim, treca de desconto porque muitas pessoas acham que o e-commerce é somente o preço. E é é, muito maior do que somente o preço, né? Então, não, assim, não adianta me dar 90% de desconto, me mandar e-mail, me mandar 5 e-mails, mandar para 1 milhão de pessoas que não gostam de futebol também, não vai funcionar. E aí depois é o quê? É o e-mail marketing que não funciona, é não sei o quê, não sei o quê. E na é. realidade não é. É só a estratégia que não foi feita certa, né? E a estratégia, a gente tem que pensar que o e-mail, ele é lá no fim, né? Ele é a ponta da estratégia de marketing, e a estratégia de marketing tem que estar ligada à estratégia de negócio. Então, assim, eu tenho um nível negócio, que eu tenho que pensar o meu Uhum. business, quem é minha persona, o que que eu entrego, quais são as dores que eu resolvo, né? E aí depois eu entro na estratégia de marketing, como eu vou comunicar isso, e depois os meios, os canais que eu vou usar para isso. Aí o e-mail está lá Uhum. embaixo. Então eu percebo que muitas vezes as dores que os e-commerces têm, ela está em nível de negócio. Não está nem em nível de marketing, nem Ok, muito menos em nível de canal. E quando a gente entendi. vai falar em termos de negócio, Rafael, não sei se você concorda, cara, mas nesse momento de pandemia, de crise, de um monte de negócios que estão sofrendo, né? Sim. Eu vejo, cara, uma legião de empresas que simplesmente não sabe o que elas vendem. Se a gente perguntar assim, o que que você vende? Ah, eu vendo suplemento alimentar. Ou então, eu vendo calçado. Não, você não vende Uhum. suplemento alimentar, você vende saúde, saúde e Sim, bem-estar. sim. Ah, eu Uhum. vendo calçado. Não, você vende autoestima, você vende beleza. E Então, como é que quando tu a gente... resolve isso, né? Às vezes a pessoa tá vendendo calçado e a pessoa não tá nem usando. Então tu não tá nem resolvendo o problema dela, né? Tu tá vendendo de É, uma forma errada, né? exatamente, só que a gente não pensa em nível de negócio nessas coisas, a gente vai Uhum. comunicar tudo errado. A gente vai pensar o quê? Ah, eu vendo calçado, eu só tenho que mandar calçado com preço baixo e bonito. É isso aí. Mas aí tu pensa assim, cara, mas se eu entrego autoestima, né? A pessoa quer se sentir bem, eu vou começar a pensar na estratégia de conteúdo que essas pessoas também se interessariam. Uhum. Então elas vão se interessar por talvez postagens de blog, por vídeos, por algo que mostre como que aquele calçado combina com o quê, em que situação ele combina. A gente pode criar toda uma coisa em volta do calçado, uma ideia de experiência que a pessoa vai ver, pô, que legal, não vejo que o calçado representa isso, Sim, né? As sim. marcas que pensam só no produto, elas tendem a sumir do mercado, cara. A gente não entrega produto, a gente resolve o problema e a gente entrega benefícios, né? É que nem eu sempre digo, eu não vendo e-mail marketing. Eu vendo aumento de nível de recompra. Uhum. Eu vendo retenção. Eu vendo aumento de nível de recompra e, lógico, que isso dá aumento de vendas e Sim, aumento de sim. ROI. Mas eu não vendo e-mail, sabe? É, Que nem vocês. Vocês resolvem um sim, sim. problema que não é software, né? Eu não vendo uma Uhum. plataforma. Sim, sim, Não. sim, sim. Você Uhum. ajuda os e-commerces a vender pela internet, né? Exatamente. É diferente. Então, essa miopia de marketing que se diz aí, às vezes ela que está até acima do marketing, a nível de negócio, cara, ela Negócio. atrapalha muito. Ela atrapalha demais. Quando tu tá falando de nível de retenção, tu acabou citando a questão de métrica, e tem muito a ver porque a pessoa acaba, às vezes, nem olhando as métricas do que está sendo feita, né? Ela não está realmente acompanhando aquilo ali, e aí acaba simplesmente disparando e fazendo tudo ações desconexas. Eu acompanho alguns e-commerce e eu acabo vendo que o acesso à rede social tem uma determinada ação, aí o e-mail nem acabou vindo assim um e-mail bem tabloide, assim, bem como tu falou assim, de supermercado, com vários produtos totalmente separados e não gera uma conexão, né? Eu acho que é como tu falou, tu tem que meio que assim, qual que vai ser a minha estratégia, sei lá, dos próximos 15 dias? Eu vou bater e vou resolver o problema desse determinado público da minha base. Então, beleza. Como eu vou chegar até eles? Não, eu acho que uma das formas que eu posso chegar é através do e-mail. Não, eu posso chegar através do Facebook, eu posso chegar através do Google. Então, por isso que não dá nem para a gente responder, né? Tipo, o que é melhor? Na realidade, não existe melhor, porque tem muito a ver com a tua estratégia que tu está executando, né? Não tem receita de bolo, né? Eu acho que o que é básico é assim, primeiro, eu entender o que eu resolvo, que problema eu resolvo, e quem é a minha persona. E aí, isso aí as pessoas, as empresas já começam sem pensar nessas coisas, porque o e-mail, a rede social, todos os canais que eu vou usar depois, têm que estar linkados com essa estratégia de marketing e de negócio, né? Exato. Então, aí já começou errado se eu não tenho isso bem claro.
Agora, quer ver um outro exemplo? Por que é importante eu ter o e-mail das pessoas e eu devo usar isso ao meu favor? É, eu não vou usar o e-mail só para e-mail marketing. No momento que eu captei os e-mails e eu quero fazer remarketing nas redes É, sociais, uhum, cara, eu vou usar. Eu posso pegar os e-mails de todo mundo que comprou tal categoria exatamente. e impactar nas redes sociais ou na rede display do Google A gente com. fez, a gente fez uma live com o Carlos, que trabalha bastante Facebook Ads, ele deu essa ideia também, e assim, muitas pessoas provavelmente acabam não sabendo da importância de ter o e-mail, não somente para o e-mail marketing em si, mas para fazer outras ações em conjunto, né? Exato. Então, assim, eu não digo nunca que o e-mail é o melhor canal ou que algum canal é ruim. Cara, o e-mail é mais um canal. Eu tenho que Uhum. fazer ele bem feito, assim como eu tenho que fazer bem feito o SEO, assim como eu tenho que fazer bem feito rede social, bem feito o Google. O e-mail é um canal. Então, assim, eu tenho que fazer ele bem feito. Só que ele está interrelacionado com os outros, porque eu posso tanto usar os outros para trazer tráfego e com isso aumentar a minha captação, como eu Uhum. posso usar os e-mails que eu já tenho para impactar via rede social, né? Então, uma coisa está ligada à outra. A gente não tem que ter preconceito com nenhum canal. Nenhum Com canal é certeza. bom ou ruim. Eu só tenho que saber tirar o melhor dele para o meu público. Para alguns segmentos, um vai ser melhor, outro vai ser pior. Ok, mas eu tenho que saber usar da Isso, melhor maneira possível. e isso vai muito também da. Foi legal tu comentar da questão de ter a consultoria com vocês. É muito da questão de teste e desenhar uma estratégia também, sabe? Que às vezes pode ser que realmente, assim, ó, às vezes não fez sentido realmente, e vai ficar muito claro que não fez sentido pelas métricas, pelos resultados e tudo mais. Mas não dá para fazer o que tu falou no começo, né? Ah, eu acho que as pessoas não vê, porque Uhum. eu não acesso mais. Mas não é assim que funciona para toda a base, né? Então eu já vi o cliente falar assim, ah, mas eu não acesso Facebook, mas calma, não é todos os teus clientes, Não é o então teu cliente. Você não é o seu cliente, né? é igual, tem muitas pessoas agora, o Facebook tá acabando. Como assim o Facebook tá acabando, cara? Então, tipo assim, eu acho que não é dessa forma, né? A Daiane colocou que funciona super legal, eu já testei naquela questão dos clientes VIPs que a gente estava falando, eles são clientes da Klimba também. Fátima Criança está aí também aparecendo, deu oi aqui, sonho meu presentes. A Daiane fez uma pergunta que tem a ver com métricas, e aí eu já queria entrar nesse assunto. Quando a gente começou, beleza, a pessoa começou a fazer e-mail marketing, quais são as principais métricas que ela tem que ficar ligada, assim, que ela tem que ter na ponta da língua? Até a Daiane perguntou qual a taxa de abertura aceitável, qual a taxa de cliques Uhum. legal, qual que é as principais métricas que eu, dono de e-commerce, tem que ficar olhando para saber se está dando resultado, se não está dando resultado, ou se não está dando resultado, será que não é eu que estou fazendo alguma coisa errada? Qual que é as tuas ideias sobre métricas? Legal. Cara, isso é a base de tudo, né? Marketing é número. Quem quer trabalhar com marketing e não gosta de número, tá na profissão errada. Porque É o matemarketing. tem que gostar de número, cara. Não é que é só número, não é só número. Tem, lógico, conteúdo, criatividade, texto, tem outras coisas. Mas o número é o que vai te mostrar se a estratégia está indo para o objetivo certo ou não. Então, tem que saber mensurar. No mundo do e-mail, cara, a gente tem a gente desenvolveu na Mailbiz uma metodologia baseada em funil, que é um funil de performance. Por quê? A gente tem que pensar que antes da pessoa chegar no site, né, clicar, vamos lá, vamos voltar, vamos imaginar um funil aqui de baixo para cima. Eu tenho a Tá? sessão que chegou no meu site aqui. Para eu ter sessão, eu tenho que ter o clique no e-mail. Então, tem um nível acima, eu tenho taxa de clique e eu vou ter o meu volume de cliques que gerou essa taxa de clique. Para eu Beleza. ter clique, eu tenho que ter o quê? Aberturas. Porque ninguém pode Aberturas. clicar no e-mail sem abrir. Então, tem que ter Beleza. abertura. Para eu ter abertura, eu tenho que ter o quê? Envio, a campanha sendo enviada. Uma Uhum. quantidade de campanhas por mês. Para eu ter essa frequência de campanhas, eu tenho que ter o quê? Base. Para eu ter base, o que eu tenho que ter? Captação. Quantidade de e-mails entrando. Beleza. Então a gente entendeu isso na hora de montar o nosso funil de performance. Ele começa lá da captação. Captação me traz uma base, essa base vezes uma frequência de envio me traz um volume de envios. Esse volume de envios com relação à taxa de abertura me traz a quantidade de aberturas. Essa quantidade de aberturas em relação aos cliques. Embaixo eu tenho o volume de cliques. Sobre as Tá. aberturas me traz taxa de clique. E aí sim eu cheguei no site. Então, Sim. assim, tem todo esse caminho antes, né? Que nas mídias lá, quando a gente fala em Google, o funil começa no site, sessões que eu Uhum. trouxe, tráfego gerado. No caso do Beleza. e-mail, para eu chegar no tráfego, eu tenho que ter clique, abertura, frequência e captação. Eu tenho 4 etapas anteriores. Então, assim, muitas vezes as empresas não performam no e-mail porque tem pouco tráfego. Ah, mas eu envio lá minhas campanhas, eu tenho 100 sessões por mês. Então, problema de tráfego.
Agora, se eu tive 100 sessões, eu posso olhar para cima. O que que tá levando eu a ter E tão que pouca está sessão? influenciando em ter só 100 sessões, né? Pode ser as métricas, taxa de abertura e taxa de clique, pode. Pode ser uma frequência muito baixa. Tem e-commerce que envia, às vezes, só uma campanha por semana ou duas por mês. Isso é uma frequência muito baixa para e-commerce. Pode ser a minha base ser antiga, pode ser que a minha base não cresce, pode ser que a minha base é muito pequena, eu tenho 1.000 e-mails, 500 e-mails, é uma base muito pequena para eu gerar volume. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que analisar. Mas, resumindo, o que eu sempre digo que a gente tem que entender, os principais indicadores, né? É a frequência, é o primeiro deles. Por pior que esteja a sua estratégia de segmentação de tudo, nada é pior do que você não enviar. Nada. E Apareça quando, para sua audiência. e quando tu tá falando em enviar, existe uma média que a gente pode falar? É o quê? Uma vez por semana, uma vez por mês? O que que seria uma média? Tá. E-commerce precisa vender, né? E vender está ligado à presença de marca. Então, o e-mail, você não aparece nas redes sociais uma vez por mês, você não aparece nas redes sociais, né, uma vez por semana. Você tem que aparecer com uma certa frequência. Então, a gente sempre diz que um e-commerce que ainda não trabalha e-mail ou trabalha, mas ainda não sabe direito como calibrar, né, como definir a frequência, Uhum. tenta fazer 3 campanhas por semana, tá? 3 campanhas por semana é uma frequência legal para um e-commerce começar. E-commerces que têm alta maturidade com e-mail marketing fazem de 7 a 15 campanhas por semana. Mas aí a gente não Aí, está falando de enviar para toda a base, a gente está falando de enviar exatamente. para segmentados. Aí, às vezes eu falo isso para algumas pessoas, você tá louco? Eu vou enviar uma por dia? Eu vou enviar É, duas por eu já dia? falei, porque daqui a pouco vai ter gente que vai achar que às vezes. Vai achar que a gente tá maluco. Cara, eu falei o quê? E-commerces com alta maturidade em e-mail marketing. Então, quem tem alta maturidade já tem segmentações, clusterizações muito avançadas. E aí, eu vou enviar num mesmo dia mais de um e-mail para pessoas totalmente diferentes. Se você olhar a estratégia de e-mail marketing da Wine, a Wine foi premiada algumas vezes já, até fora do Brasil, pela estratégia de retenção e de e-mail marketing. Eles, naquela época, acho que foi 2017 ou 2018, eles Ah, enviavam cinco eu vi campanhas por essa. dia. Uhum, eu vi. 5. Só que aí eram para públicos muito específicos. Você não recebe 5 no mesmo dia. Hoje, se você olhar B2W, o Submarino envia de 2 a 3 por dia, tá? Só que para públicos diferentes, né? Segmentado. Então é muito segmentado. Então isso é para quem já tem uma certa maturidade. No início, começa com 3 por semana. Ah, Vinícius, eu não tenho braço para fazer, eu não consigo criar, não tenho budget. Começa com 2, não tem problema, diminui um pouquinho. Mas Uhum. assim, menos de 2 por semana não é uma frequência muito baixa. Beleza, E então aí, a gente pode botar um número assim para quem está começando, pelo menos 2 campanhas. E quando tu está falando de tamanho de base, eu vi que tu citou ali 500, 1.000 e-mail, tamanho de base que é pequeno. Eu até ia citar isso. O que que tu acha que é um tamanho de base, sendo que a base é da pessoa, é uma base que realmente de pessoas que compraram com ela? O que que tu acha que é um tamanho de base que é legal para a pessoa já começar a fazer ações e contratar uma plataforma legal de envio e assim vai? tá, legal. Essa pergunta é muito importante. Para a gente chegar nesse número, a gente tem que tentar entender assim, o que que é legal em termos de retorno. Tá. Eu tenho uma métrica, sei lá, uma ideia de que o mínimo que seria legal que uma campanha de e-mail vendesse fosse um pedido. Cada Tá. campanha que eu enviei, um pedido. Então, se eu enviar 3 por semana, 12 no mês, eu teria 12 pedidos. Ok? Beleza. No mínimo, gerar um pedido por campanha, tá? Tá. Para eu chegar nisso, vamos pensar nos níveis acima. Taxa de clique, taxa de abertura, né? E a taxa de conversão, que vai me dar o número de pedidos. Uhum. No Brasil, a taxa de conversão média do e-commerce brasileiro, no último estudo que saiu lá do e-commerce Radar de 2018, era Sim. 1,4%. A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro. O Beleza. e-mail marketing, nesse mesmo estudo, apresentou taxa de conversão de 2,3%. O e-mail converte Entendi. mais, até porque eu estou falando com quem já me conhece, ele tem que Sim, converter mais que a média do e-commerce, né? com certeza. E aí a gente tem que entrar nas outras duas métricas, abertura e clique. Então vamos pensar assim, qual é a média, Vinícius, a taxa de abertura geral aí do e-commerce brasileiro? Se a gente estiver falando de lista própria e lista de ativos, onde eu já retirei os contatos inativos, aqueles que não interagem comigo há muito tempo, Tá, podemos cravar em torno de 9 a 10%, tá? tá. De abertura. Desses que abrem, na média, números da MailBiz, aí eu já não sei se é número de mercado, números da MailBiz, a gente pode falar em torno de 12% clicam. E se a gente pegar essa conversão de 2%, baixando um pouquinho, era Sim. 2,3 lá, baixando para 2%, eu chego ao número de 4.000 e-mails de base
Por quê? Ou Eu vou seja, ter para mandar para 4.000 vai gerar um pedido. isso, para cada 4.000, 10% dá 400, né? 12 vai dar ali mais ou menos, Uhum, vai dar mais ou menos 50 cliques, né? uhum. E 2% de conversão, um pedido. Então, mais ou menos com 4.000 e-mails de base, eu estou próximo de gerar um pedido por campanha, tá? Então, é mais ou menos o que a gente recomenda se você quer ter uma estratégia já, assim, de gerar resultado em vendas rapidamente. Agora, Vinícius, mas eu não tenho 4.000, eu tenho 1.000 e-mails, eu tenho 500 e-mails, eu posso trabalhar e-mail marketing? Claro que pode, porque você pode estar trabalhando as automações de boas-vindas para os seus assinantes. Não vai, talvez, gerar um pedido por campanha manual. Essas campanhas você vai enviar para todo mundo, porque você vai ter 500. É só fazer essa proporção. Uhum. 10, é a regra que eu Sim, chamo sim, 10, sim. 10 12, 2. A regra é 10, 12, 2. 10% abre, 12% clica, 2% converte. Então, você joga isso no funil, cara, com 500 e-mails, com 1.000 e-mails, você não vai gerar um pedido por campanha. Não tem como. A não ser... Tem exceções, né, Rafael? Tem e-commerces Sim, que sim. convertem a 5%, a É, 6%, eu a até, 7%. eu até ia falar isso. Tem assim, a gente está falando aqui de dados médios. Então, assim, ficar bem Médios. claro, porque assim, a gente vê clientes que têm taxa de conversão bem superior à média e tem clientes que têm taxa de conversão inferior à média. Então, tem que tomar Exatamente. cuidado. Não quer dizer assim, vocês têm 4.000, vocês só vão fazer um pedido. Não, vocês têm que ir fazendo as ações e também a gente está falando média de enviar geral. Então, às vezes, tu vai fazer assim, sei lá, a pessoa comprou uma bicicleta de 10 mil reais e tu vai enviar exatamente uma peça que para aquela bicicleta a cada 3 meses quebra e tu vai enviar exatamente para o cara que comprou há 3 meses. Provavelmente a taxa de abertura já vai ser maior, porque tu está se comunicando com ele, a taxa de conversão vai ser maior, porque ele está precisando da peça. Só Então que é menos gente, né? Só que é pouca gente. isso, Então, então por isso no volume do mês não representa tanto, mas em conversão, sim. por isso que assim, a gente está falando de dados médios para a pessoa ter uma base onde ela pode tentar, vamos dizer, colocar como meta para poder alcançar. Mas muda muito de mercado para mercado, muda muito de e-commerce para Exato. e-commerce, muda muito de É. estratégia para estratégia. Então não tem que pensar que isso é o número É, cravado, né? é o que eu sempre digo, faça o seu próprio funil. Cara, mas eu sei que no meu e-commerce a minha taxa de conversão do e-commerce geral é 3%. Então, cara, no e-mail crava pelo menos uns 4, né? Uhum. Nessa projeção de funil. Então, pô, com taxa de 4, pô, talvez com 2.000 e-mails eu já começo a ter um pedido por campanha. Ou não, meu e-commerce converte a 0,5. Então, talvez no e-mail eu vou converter a 1. Então, pô, Uhum. tem que ter 8.000 e-mails para ter um pedido por campanha, né? Então, varia muito conforme o segmento. Não existe taxa de abertura alta e baixa, né? Esse é um conceito que para abertura não, desculpa, conversão. Para taxa de conversão não existe alta ou baixa. Não, Para alguns e-commerces, 5% é ótimo, para outros é ruim. Para alguns e-commerces, exato. depende de cada business, né? Porque tem questão de ticket médio, tem um monte de coisa envolvida, né? E quando a gente está falando, ô Vinícius, da questão de. A gente falou de. Para todo mundo entender, a gente está falando de dois sistemas separados. Então, tem o sistema do e-mail marketing, que é onde eu vou subir essa minha base de dados, vou fazer a campanha lá dentro, fazer segmentações e tudo mais. E aí eu tenho e-commerce. Como é que rola essa integração entre sistemas para vocês, dentro da MailBiz, dentro das plataformas que vai enviar o e-mail, para poder ter esses e-mails lá? O que a gente está falando de integrações? Legal, ótima pergunta. Eu acho que o recurso mais escasso para todo mundo hoje é tempo, né? Com certeza. Tempo é o recurso mais escasso e tempo não se compra, né? Então, não se compra diretamente, mas a gente compra indiretamente. Então, eu sempre digo assim, no momento que a gente integra os cadastros, o primeiro benefício é a economia de tempo, né? Então, numa estratégia de e-mail marketing, é essencial estar tudo integrado entre plataforma de e-commerce e a ferramenta de e-mail. Por quê? Primeiro que eu não tenho que gastar tempo Sim. gerando relatório em Excel, e lá na plataforma de e-commerce ou no RP, joga para o Excel, trata as colunas, salva em CSV. Cara, isso é um tempo precioso que a gente não tem que gastar com isso. Então, primeira coisa, otimiza o tempo. E segundo, cara, é eu ter a informação precisa rapidamente. Então, por exemplo, nas integrações que a gente tem lá na MailBiz e outras plataformas de e-mail tem da mesma maneira, a gente busca todo dia, na verdade, mais de uma vez ao dia, os novos clientes que entraram naquele dia na plataforma. Isso tanto em clientes como em assinantes de news, aquelas pessoas que Uhum. preencheram lá o pop-up ou o formulário lá do Sim. rodapé. Então, Uhum. essa captação, no momento que está integrado, primeiro, eu economizo tempo. Segundo, amanhã, se eu começar a enviar uma campanha, aquela pessoa já recebe. E no caso de assinantes, cara, eu não perco o timing. Olha o que tem de e-commerce que você se cadastra no formulário de newsletter, não está E não recebe integrado, nada.
não recebe nada. Aí daqui 2 meses, alguém lembrou lá que tinha que atualizar a lista, né? Vai lá, faz o Excel, atualiza, aí tu começa a receber. Aí você lembra, cara, o que que é isso aqui? Nunca pedi para receber essa marca. O que que o Nem assinante sei o vai que fazer. fazer? O que que o Nem sei. assinante vai fazer? Descadastrar. Descadastro ou spam, né? Então, cara, Na melhor das integrar hipóteses, descadastrar, né? melhor se só descadastrar, né? Então, assim, além de eu economizar tempo e de eu ter a informação precisa ali para logo me comunicar com aquelas pessoas, no momento que eu me integro o assinante, por exemplo, eu já tenho que ter um e-mail de boas-vindas pronto. Aí eu já começo a falar de automação, né? A pessoa se Entendi. cadastrou. Quando eu já envio boas-vindas na hora, eu já crio uma outra experiência. Pô, legal, eu recém me cadastrei, já recebi o e-mail, e se é um cupom, já está ali o cupom, mas não é só o primeiro e-mail que eu tenho que enviar, eu já vou ter um fluxo de automação de boas-vindas, né? E aí isso só funciona a partir da integração, porque se eu deixo para fazer isso depois, mesmo que eu tenha automação, mas eu só faço quando eu subo manualmente a minha base, velho, eu já perdi o timing. Talvez eu fiz uma semana depois que o cara se cadastrou, e às vezes o cara tá É, ali, só quer se cadastrar para pegar o cupom para fazer a primeira compra. Entendeu? e tem a Então, questão tem que estar também integrado. de. E tem a questão do perder tempo, que é claro isso, mas eu vejo também muito acabar que a pessoa não vai mais ter uma continuidade daquela estratégia. Então, assim, ela às vezes pega um sistema, não tem integração, e aí ela manda a primeira vez, não, fez certinho, não, agora eu vou fazer certinho. Primeira semana fez certinho, segundo dia fez certinho, terceiro dia, chegou no 10º dia, ela não vê mais, né, ela nem quer fazer mais nada, por isso que assim, quando tem integração e quando tem sistema para poder fazer isso, não tem como fugir, sabe? Realmente, É, às vezes a pessoa acaba não colocando na conta, na hora de contratar uma ferramenta nesse sentido, o tempo dela, né? E o tempo dela é muito precioso para estar fazendo uma coisa repetitiva que já tem um sistema que consegue resolver isso de uma forma eficaz, né? exatamente, exatamente. Com a Klimba aí a gente tem as integrações disponíveis, né? Tanto de clientes como de assinantes. E eu sempre digo para o lojista, cara, o seu cérebro tem que estar pensando em outras coisas. O seu Exatamente. cérebro tem que estar sendo consumido por estratégia, por ideias, por novas tendências, por melhores produtos, melhores preços. Tem muita coisa de negócio que é onde tem que estar o tempo, né? A tarefa de atualização de lista não tem que ser consumida por ninguém. Ninguém tem que gastar tempo atualizando lista manualmente. E um outro benefício que a gente não falou de integração, né, Rafael? A gente não traz só o e-mail. Então, integração, por exemplo, do cadastro de clientes, a gente tem o que a gente chama de profile básico, né? Basic profile lá dos clientes. O que é o perfil básico? Nome, data de nascimento, sexo, cidade, estado. Essas são informações que a nossa integração já traz e a grande maioria de qualquer plataforma vai trazer. E aí, então, Porque eu aí, posso criar, tipo, automações em cima desses dados? exatamente, eu posso ter um e-mail de boas-vindas para homem e um para mulher. Eu Entendi. posso, no momento que eu peguei a data de nascimento lá na integração de assinante, de clientes, eu já posso ter a minha automação na ferramenta de e-mail de feliz aniversário. Então, no Legal. dia do aniversário, eu vou enviar aquele e-mail. E aí, imagina, eu Então, me peraí, cadastrei então dá para hoje. fazer de aniversário e ainda fazer segmentado por masculino e feminino. Uma que é mais. Então, cara. Então, assim, é legal falar isso, porque assim, essas automações dá para fazer muita coisa que tu vai fazer É, uma vez só, e tu vai deixar, às vezes, sei lá, um ano sem tocar a mão. Claro que é legal de vez em quando dar uma melhorada no layout, aquela coisa toda, mas aí tu vai sim. deixar um ano sem tocar a mão e o negócio só vai estar acontecendo e tu vai ver. Então, assim, claro, no começo vai ter que investir um pouco mais de tempo, né, de fazer essas segmentações, criar essas campanhas, deixar a automatização, mas depois o e-mail e a ferramenta vai trabalhar para ti, né? Exatamente. Gasta tempo no início, né, Rafael? Tudo na vida que a gente quer fazer bem feito exige esforço. É. Não tem milagre. Eu nunca digo para nenhum cliente, mas eu quero deixar, por exemplo, tem cliente que às vezes chega para nós dizendo assim, Vinícius, eu quero tudo automatizado. Eu quero todas as minhas campanhas automáticas, eu não quero fazer nada manual, não quero ficar entrando. Eu já digo para ele, tá errado, não vou poder te Aham. atender porque não existe. Primeiro, análise de métricas não é automática. Você tem que olhar os números e ver o que está funcionando, o que não está. Segundo, as campanhas manuais que você envia para um segmento ou para uma lista inteira de ativos ainda são as que geram mais receita em vendas no volume total. Então, eu tenho que Uhum. ter campanha manual, por mais que eu faça as automações. Então, qual é o segredo que eu sempre digo para os nossos clientes? Tem que mesclar envios manuais, né, o broadcast, como a gente chama, com esses envios segmentados automáticos. Eu tenho que saber trabalhar bem as duas coisas. Agora, achar que eu vou criar automação e só ela vai trabalhar Vai sozinha, resolver o problema, né? vai trabalhar sozinha, mas poderia estar gerando mais venda ainda se você tivesse o trabalho humano. Só que o A- trabalho a- humano tem que ser estratégico, né, e não operacional.
E é como tu falou, né? Até pode estar dando resultado e tudo mais, mas tu tá desperdiçando, né? Basicamente, tu poderia estar tirando mais resultado desse formato, né? É, tem, Exatamente. tem uma pergunta do Trade Info Castelo. A partir de quantos e-mails na newsletter devo enviar e-mail marketing? Aí é relacionado com aquilo que a gente respondeu agora há pouco, né? Agora, um Depende do meu pouco. objetivo. Se meu objetivo é gerar engajamento, eu quero começar a me relacionar com a minha marca, cara, eu posso começar quando eu tenho 100 e-mails, 200 e-mails. Eu vou começar a me relacionar, né? Eu vou começar a me relacionar com quem recém assinou, já vou criar uma boas-vindas para os meus assinantes. Não precisa ter 4 mil, que a gente falou antes, 5 mil, 8 mil, não precisa. Agora, Vinícius, eu só posso investir se eu tiver ROI. Eu só posso investir, tipo, R$ 1, eu tenho que trazer 10 de retorno. Bom, aí é outro cenário. Para eu ter um ROI de 10, eu vou ter que ter uma base, possivelmente 10 mil e-mails para cima. Né? Daí eu tenho que jogar naquele funil que a gente falou. Sim, Inclusive, a gente tem, Rafael, esse funil em Excel, tá? Para os clientes que quiserem simular. Então, lá no nosso site, é só entrar em contato com a gente. Na página de, não, na página de materiais ele não está. Mas a gente tem webinars no nosso canal no YouTube, onde a gente mostra como fazer análise de funil. E a vamos gente. fazer assim. Depois me passa esse link, que daí eu vou mandar depois por e-mail para as pessoas que assinam. Eu vou Tá. botar o link lá para quem quiser acessar essa calculadora, porque eu achei bem legal, porque dá para a pessoa simular, né? Então, se eu fizer alguma estratégia nesse sentido para 10 mil, se eu tiver essa taxa, com essas taxas, o que daria de resultado, né? Exatamente, exatamente. Eu mando o link para você, você pode botar Tá. no e-mail lá Eu vou do encaminhar agradecimento e encaminha para a galera. Só que assim, ó, é o que eu falei antes. Se você quer performance em vendas, cara, eu preciso vender e gerar ROI, é muito importante que você já tenha ali de 4 a 5 mil e-mails para cima, é muito importante. Agora, se você quer começar um relacionamento e você está disposto a, no começo, não ter ROI, não ter venda, mas eu tenho outros benefícios que não vão vir ainda financeiramente, com você já certeza. pode começar com 100 e-mails, com 50 e-mails, com 0 e-mails, dá para começar, né? E, Mas tem, e tá muito relacionado com o conteúdo também, né? Eu assino algumas newsletters que eu fico esperando o dia que ela vai vir, entendeu? Provavelmente tu deve assinar algumas também. Eu sim, assino algumas que algumas. chegam na quinta, algumas que chegam na sexta. E, tipo assim, eu sempre tiro o meu tempo para ler aquilo ali, porque é um conteúdo que vai valer a pena. E é isso que vocês têm que pensar também para a base de vocês. Que tipo de conteúdo vai valer a pena eu enviar para ele, não somente de produto, compre comigo, compre comigo. Às vezes tu pode fazer alguma coisa que não tem relacionada a isso, mas isso vai gerar venda por tabela, né? Tem alguns e-commerces, cara, fazendo peça de dicas de séries da Netflix, nesse momento Uhum. de quarentena. Os caras fazem um resuminho ali. Então, assim, se eu estou vendendo bem-estar, eu vendo saúde, eu vendo bem-estar, pô, eu posso indicar séries, eu posso indicar coisas que as pessoas vão consumir em casa, que não é o meu produto. Então, de novo, eu estou sendo útil, eu estou resolvendo problemas, mesmo que não seja Tá sem o meu resolvendo, produto. resolvendo o problema. Essa parte que é o que, né, o que todo mundo acaba buscando e às vezes tu não fica pensando nisso, fica só pensando no preço, preço, preço. E às vezes não é nem o preço o problema, né? Às vezes ela já está com o É. dinheiro disponível para poder fazer a compra. A gente está chegando aqui em 53, deixa eu ver aqui que eu tinha notado. Cara, ideia de campanha. Vamos lá, o cara botou, já vai botar, vai começar a mandar e-mail. Ideias de campanhas voltadas para e-commerce mesmo. Então, assim, Rafael, dá para fazer, às vezes, uma campanha para o cara que comprou nos últimos 60 dias. Enfim, algumas ideias práticas, assim, para as pessoas poderem anotar, para poder começar a implementar no seu e-commerce. Legal. Primeiro eu tenho que entender que eu tenho que fazer um planejamento baseado em temas. O que são temas? É do que vai se tratar cada campanha. Existem alguns temas que funcionam muito bem. Então, como é que eu vou escolher temas? Baseado em dados. Onde é que estão os dados? No Google Analytics. Tá? Eu tenho que saber mexer no Google Analytics para entender quais são as minhas top categorias que mais vendem, meus top produtos, minhas top marcas. Então, isso a gente entrega muito nas nossas consultorias, uma análise de dados para montar o planejamento de campanhas de e-mail. Legal. Você não precisa ser um expert em analytics. É muito simples. É alguns relatórios básicos que você consegue entender para saber quais temas você vai enviar. Então, uma ideia de campanha que praticamente para todos os e-commerces funciona muito bem. Top 10 mais vendidos. Quais são os top 10 produtos que mais vendem? Lógico, se eu trabalho com moda, que troca muito, que é Sim. sazonal, não vai fazer muito sentido o top 10 de produto. Mas eu posso ter lá um top 5 de categorias. Ou eu posso ter um top 5 de marcas.
né? Mas produto depende se eu tenho produtos Ou que até não um top trocam. 10 do modelo específico, né? Sei lá, às vezes é um tênis de corrida, então os top 10 do tênis de corrida, alguma coisa nesse sentido também. É isso aí, que agora são uns, daqui a 6 meses vão ser outros. Mas Uhum. são top 10 da categoria corrida, por exemplo, né? Então, é um top de categorias. Então, assim, sabendo os produtos, categorias e marcas que eu mais vendo, isso tem que ser o meu primeiro guia para escolher os temas de campanha. Tá. Outra que funciona muito bem, vamos falar, e-mail de feliz aniversário. Se eu entrego a automação de feliz aniversário com um benefício, com um presentinho, que pode ser um cupom, é o que funciona melhor. A gente tem alguns casos na MailBiz que é bizarro, cara, que esse e-mail converte mais de 10%. Tem, tem um cliente nosso que já chegou a 14% de taxa de conversão nesse e-mail de feliz aniversário. Caramba. Então, assim, é incrível o poder, porque todo mundo está se sentindo especial naquele dia, né? Uhum. Se eu não quero entregar um benefício de cupom, eu posso simplesmente escrever uma mensagem muito bonita. Eu vou gerar uma abertura e um clique, uma abertura, principalmente, nesse caso, normalmente não tem clique, Sim. mas uma abertura muito alta. Então, também é legal, é engajamento, é conexão. As pessoas precisam se conectar, né, com a sua marca. Então, o que mais que eu posso falar de temas? Top categoria, top produto, top marca. Tem um tema que funciona muito bem para a taxa de clique: preços censurados. Então, assim, você fez uma promoção, realmente baixou muito o preço. Tá. Cara, existe um gatilho mental, né? Quem já estudou aí gatilhos mentais, que é o gatilho da curiosidade. Então, no momento que eu digo que eu estou fazendo um especial, preços censurados, os preços foram censurados porque estão muito baixos. Aí na peça de e-mail você coloca o produto e tal, e ali no preço você coloca censurado, um negocinho ali que diz, cara, tem que Entendi. clicar para ver o preço. Entendi. Cara, esses e-mails mais que duplica a taxa de clique. Entendi. Funciona muito bem. Eu já vi alguns clientes fazendo isso, provavelmente duplicou mesmo. Mas tem que ser relevante. Não adianta eu fazer preço É. censurado que mal baixou o preço. Ah, baixei 2%, baixei 5%. Ou fazer toda semana. Não. Preços censurados é uma campanha a cada 3 meses, Uhum. sabe? E aí realmente é uma promoção forte, onde eu baixei muito. Então, assim, se for relevante realmente baixar muito, funciona muito bem. Agora uma pergunta aqui do Bruno Bruno aqui. Bruni. Igual quando o assunto inicia com res. Exatamente, cara. Só que aí entra um outro ponto. Assunto com res e com re gera mais abertura, realmente, gera. Só que ao mesmo tempo gera muito mais descadastro. Porque as pessoas se sentem enganadas. Eu não respondi aquele e-mail. Cara, eu não entendo nada, sabe? Porque assim, ó, eu acabo recebendo e-mail, eu uso bastante e-mail para comunicação e tudo mais. Aí a pessoa bota, cara, será que eu já conversei com ela? Eu fico assim num negócio que me gera até um negócio estranho, sabe? Então, É, às vezes dá para utilizar, mas usar com certa parcimônia para não levar. é, mas no geral não é uma boa prática. A sensação que fica de que fui enganado. É essa sensação que fica. Uhum. Né? Então tem que olhar as métricas. Agora, se você vê que não baixou as métricas de descadastro, não piorou, dá eventualmente para a gente fazer. Agora, sabe qual é a melhor linha de assunto de todos os tempos? A melhor linha de assunto que mais gera abertura? Vazia. Vazia. Nada. Em branco. Por quê? Porque caralho, Não o tem que é nada, isso né? aqui? Eu não sei o que é, tá em branco. Né? Então, a linha de assunto vazia ela é a que mais gera clique, gera abertura. Mas significa que ela tem que ser usada? Não. Porque se eu usar ela com frequência, e dizem que a segunda que mais gera abertura é teste. Só a Teste. palavra teste. É, Então, mas é como tu falou, né? Tem que analisar como um todo, né? Às vezes a pessoa vai ter uma abertura muito alta, mas aí não vai ter clique ou vai gerar uma sensação ruim na pessoa. Eu acho que tem que analisar o todo para poder dizer realmente. É que não é aquele negócio, né? Não adianta eu ter 50% de abertura, 50% de clique e não ter venda, né? Então tem que é, analisar todas as métricas para poder dizer realmente isso deu resultado ou isso não deu resultado, né? por isso que a gente joga tudo no funil inteiro. E aí, se eu vou medir sempre no final o quê? Venda, porque o e-commerce vive de venda. A partir disso, eu vou ver o que causou aumento ou queda de vendas. Né? E aí eu tenho que entender que, às vezes, para eu vender mais, eu tenho alguma métrica ali que não está muito bem. Eu posso ter uma taxa de abertura baixa, uma taxa de clique baixa, mas é o meu ponto ótimo de vendas. Né? Às vezes o e-commerce diz, mas eu preciso ter abertura de 18%. Cara, se você tiver abertura de 18%, às vezes você vai vender menos lá no fim. Né? Vale a pena? Então a gente tem que botar tudo na balança, né? É porque senão é como a gente falou, né? O resultado final é o que importa, mas às vezes para ter o resultado final, tu tem que estar olhando as métricas acima no teu funil que tu falou, funil de desempenho, acho que tu comentou o De nome, né? performance, é. O funil performance, tu tem que estar olhando as métricas acima para daí sim poder a métrica final ter resultado, né?
A gente está Exatamente. chegando, a live vai acabar cortando e a gente não vai conseguir se despedir. Eu só vou encerrar para a gente Vamos. poder voltar, porque ela vai cortar agora, já deu uma hora, para a gente poder... Eu queria só perguntar para ti os principais pontos na hora de criar o e-mail, qual que é os principais que eu tenho que ter mais atenção? Se é mais o conteúdo, tamanho de assunto? Só é mais essa pergunta, e se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Eu só vou encerrar agora porque ele vai cortar, Isso. aí eu vou entrar novamente e eu já te chamo para a gente poder continuar. Beleza? Beleza, encerra aí. Então tá. O assunto rendeu, cara, e eu era para ter parado um pouquinho antes para poder finalizar e acabou cortando aqui. Assim, ô Vinícius, eu queria, no sentido de montar o e-mail, que era para me ter perguntado lá atrás, eu acabei esquecendo e pulando aqui. Quais são os principais pontos assim do e-mail mesmo, sabe? A gente está falando de linha de apoio, a gente está falando de assunto, a gente está falando de conteúdo, de imagem hospedada no próprio e-mail, imagem que vai ser mandada, sei lá, como anexo, enfim. Quais os principais pontos de atenção para a pessoa poder mandar um e-mail? Perfeito. Bom, o e-mail tem que ser feito em HTML, e aí a gente tem que não se assustar com isso, porque a gente não precisa saber HTML, não precisa saber codificar, mas ele tem que ser em linguagem HTML por trás dele para a gente poder ter os cliques, para a gente poder ter as fontes com negrito, com maior ou menor, enfim, tudo que o HTML permite. O que a gente Tá? tem que fazer? A gente tem que usar uma ferramenta, um editor de ferramentas, se a gente não tem uma pessoa que entende HTML na equipe, que é a realidade, a maioria dos e-commerces não tem, né, Sim. um profissional de codificação na equipe, a gente usa a ferramenta de e-mail, o editor da ferramenta de e-mail, para criar o e-mail visualmente. Né? E aí, Tá. no momento que a gente cria esse e-mail visualmente, a gente tem que observar alguns pontos. Primeiro, mesclar imagem e texto. Né? Antigamente se enviava muito só uma imagem zona. Uma imagem Bom, zona e lá no fim o link de descadastro. Ou então exato. 3, 4 imagens uma embaixo da outra e link de descadastro. Apesar de que o conteúdo pesa pouco hoje para a reputação, aquilo que a gente falou antes, né? A reputação ela é muito mais atrelada às interações Sim. do que o conteúdo. O conteúdo também tem um peso para entrega, para entrada e para spam, um peso pequeno, mas tem. Mas mais do que o peso de entrega, ele tem um peso na experiência que o seu usuário vai ter quando receber o e-mail. Então, quando eu consigo mesclar imagem e texto, eu garanto, por exemplo, que se ele abre no Microsoft Outlook, que é chatíssimo para imagens, eu consigo ver uma boa parte do e-mail mesmo que eu não faça o download das imagens, porque ele obriga você a ir lá a fazer download de imagens. Né? Então, no momento que eu tenho proporção, algumas partes do meu e-mail são em texto e outras são em imagem, eu garanto uma maior experiência no Outlook, mas não só no Outlook. O próprio Hotmail, a interface do Outlook.com ali, ele, dependendo do seu e-mail cair no spam, ele também não abre as imagens. Você tem que ali fazer download ou marcar que não é spam. Né? Então, você enxerga muito mais do e-mail quando ele tem algumas partes em texto. Então, esse é o primeiro ponto, mesclar imagens e Tá. texto. Claro. Vamos pensar assim, ó, vou botar o meu produto. Eu posso fazer uma imagem zona com a foto do produto, o nome, uma descrição, o preço e o CTA, Uhum. mas eu posso fazer só a imagem do produto ser a foto do produto ser uma imagem, e eu posso botar o nome do produto em texto, eu posso botar uma Sim. breve descrição dele em texto, o preço em texto e o próprio CTA, que é um elemento chave. Todo produto ou banner numa peça de e-mail tem que ter o CTA, que é o botão, Uhum. né? CTA é uma Sim. sigla para Call to Action, então é o Uhum. botão. Aquele botão comprar, aproveite, eu quero, aquele botão ajuda a aumentar a taxa de clique. Então, esse CTA também pode ser feito em formato texto. Ele é, na verdade, uma estrutura em Uhum. HTML, ele não é É uma só um botão. imagem. Uhum. É. Então, assim, esses elementos é legal a gente fazer essa mescla que ele tenha dentro do meu conteúdo texto e imagem. Outro ponto, evitar várias colunas. Cara, ainda tem gente que põe 3 colunas, 4 colunas no e-mail marketing. O padrão de largura de um e-mail é 600 pixels. Então, ele tem que ter no máximo 600 pixels de largura, tá? Entre 550 e 600 é o ideal. Dentro da estrutura de produtos, ou eu faço coluna única, ou eu faço 2 colunas no máximo, tá? Por quê? Porque eu tenho que pensar na experiência do celular. Celular. A experiência do mobile. Aí entra o seguinte, beleza, cara, mas eu quero fazer, sei lá, 3 colunas para o desktop, porque eu acho que ficou bom, e no celular eu quero que fique responsivo. Eu quero que ele quebre essas colunas em Tá. linhas. Aí dá para fazer também se a sua ferramenta, seu editor, tivesse recurso de habilitar a responsividade.
Aí não é tão Entendi. grave você ter 3 colunas. Mas, na minha opinião, mesmo no desktop, 3 colunas, fica Eu acho pequena a demais. fonte, não fica legal. Não. Porque a gente está Né? falando Então, de 600, não tem como colocar muita coisa em 600 de largura. Então eu também acho que não vai acabar, não por questão técnica, porque por questão mesmo de visual não vai ficar legal. exatamente. Então, na estrutura mesmo, é tabela, o e-mail marketing ele é tabela, né, em termos de HTML. E Uhum. quando a gente fala em estrutura, assim, é ou coluna única, ou 2 colunas, ou mesclando. Aqui vai uma coluna única, normalmente embaixo do topo do e-mail marketing tem o banner destaque, que a gente chama, que é aquela primeira imagem, que normalmente ela é uma imagem inteira, e que ela reforça o assunto. Né? Tá. Então, o banner destaque ele tem que ser um reforço do que foi prometido na linha de assunto. E aí depois a gente tem a estrutura de produtos ou marcas ou categorias, que aí eu posso estar usando coluna única ou 2 colunas. Claro, Não. isso tudo falando de e-mail promocional, Sim, né? sim, sim, sim. Não, Rafael? Se a gente falar de mas conteúdo, é outra estrutura. foi a minha pergunta mesmo. Bem e-mail promocional mesmo, que é para a pessoa poder já sair fazendo amanhã. E lá embaixo, vamos fechar então. Rodapé. Todo e-mail tem 3 partes um e-mail marketing, né, de estrutura: topo, corpo e rodapé. Então, o topo, o que eu tenho que ter? Frase de pré-header, que a gente chama, o pré-cabeçalho, que é um reforço da linha de assunto. É a primeira coisa do e-mail, tem que ser um textinho, que é uma frase que reforça o assunto. Por quê? Porque isso é aberto, mesmo antes de eu abrir o e-mail, E já aparece aparece lá. lá no Uhum. Gmail. Além do assunto, aparece o começo do e-mail. Então, eu tenho que aproveitar esse espaço para reforçar o assunto. Né? Então, pré-header é a primeira estrutura do topo. Depois eu tenho que ter o link de venda no navegador. Tenho que ter, porque tem muita gente que às vezes não abre as imagens e acha que o e-mail veio com um problema. Então, quando eu tenho o link de venda no navegador, é para isso. A pessoa clica, ele abre no navegador, ele abre como se fosse uma página. E terceiro elemento ali em cima, bem em cima, é o adicione o e-mail do remetente aos contatos confiáveis. Por quê? Porque Uhum. se eu adiciono o e-mail de remetente à minha lista de confiáveis, eu garanto entrega sempre na caixa de entrada dali para frente. Entendi. Então, é um whitelist, como a gente chama. Então, Uhum. se você fomentar, pô, adiciona o nosso e-mail à sua lista de contatos, se você fomentar isso em toda a campanha lá em cima, algumas pessoas vão ler aquilo ali, vão adicionar, e você garante entrega na caixa de entrada no futuro, tá? Então, esse é o início do topo. Depois a gente tem que ter o logotipo, identificar a nossa marca, e as categorias, um menu de categorias, que normalmente a gente recomenda aí 4 categorias, né? As mais que mais vendem, da esquerda para a direita. Depois vem a estrutura de corpo, que a gente já falou, né? Corpo, De colunas e beleza? tal. E o rodapé, cara, é para reforçar institucional, né? Eu tenho que reforçar a minha marca, eu tenho que usar ela para mostrar formas de pagamento, eu tenho que usar ela para mostrar selos de segurança. Então, se eu tiver lá criptografia, SSL, antifraude, reclame aqui, todos os selos que eu tiver de reputação eu vou usar no rodapé também. Formas de pagamento a gente já falou, canais de atendimento e horários de atendimento, saque, redes sociais, então é o lugar que vai vir, minhas redes sociais, canais de atendimento, horário de atendimento, falamos, né? Forma de pagamento, selos de reputação e políticas. Se eu quiser botar ali política de frete, política de evolução, resumido, né? Não preciso botar Tá. inteira, alguns Uhum. resuminhos ali. Então, o rodapé é a área do e-mail onde eu crio autoridade e confiabilidade, né? É, Repassando aquilo que eu eu ia ofereço. dizer bem confiabilidade para ele poder entender também e às vezes entender a confiança que tu tá oferecendo para ele acessar o site, né? E hoje em dia, com essa pandemia, o que a gente está vendo, né, Rafael? Uma enxurrada de novos e-consumidores, pessoas que nunca compraram na internet. E o que a gente tinha de dúvida lá no começo? Eu comecei a comprar na internet, sei lá, há uns 12, 13 anos atrás, talvez. Uhum. Eu tinha dúvida, cara, eu vou botar meu cartão, esse cartão funciona, esse cartão vão roubar meus dados, vou pagar tudo no isso, eu pagar tudo com boleto, né? Vou pagar boleto e tal. Mas e aí Aham. a gente tinha essas dúvidas. Então, hoje, um cara que entra para comprar a primeira vez, talvez ele está com essas mesmas dúvidas, né? Ele não sabe que o cartão, não, na verdade, o cartão é o meio mais seguro que existe É, hoje, é, né? Então, é exatamente o mais seguro é o cartão, né? Tu pode gerar um cartão e nunca mais aquele cartão existe. E se caso der um problema, tu consegue, né, fazer alguma coisa, né? então assim, o seu consumidor tem que saber que você oferece segurança, que você cuida da segurança, que você tem criptografia, que você tem lá talvez um selo de reputação Uhum. do EBIT, do Reclame Aqui. Cara, coloca isso no rodapé, isso cria autoridade. Tem empresas que não usam esse rodapé, simplesmente coloca a frase de descadastro, que tem que Eu já estar no vi rodapé vários que também. acaba não utilizando e desperdiça o espaço, né? É um espaço precioso que tem que estar sendo usado e que você vai fazer uma vez só. O rodapé é padrão. Você vai fazer uma vez só no seu template. Cria um template com aquele rodapé padrão, o topo padrão também. Claro que no topo a gente edita ali a frase de pré-cabeçalho.
No Uhum. rodapé, normalmente não se edita nada, a não sei que eu tenha que colocar validade de ofertas, né? Ah, essas ofertas são válidas até o dia tal, aí eu posso usar o rodapé para isso, alguma observação, mas eu normalmente não vou editar ele em todas as campanhas. Então, é E para para aproveitar. a pessoa ver isso, eu acho que peça-chave para ela poder enxergar seria o assunto do e-mail. Cara, grande, pequeno, tem a quantidade de caractere que é legal, tem alguma pesquisa que fala sobre isso, colocar o nome ou não no e-mail, tipo aquele primeiro nome, colocar ou não Uhum. no assunto, isso não tem padrão, o que que tu fala sobre isso? De um modo geral, assuntos curtos parecem gerar mais engajamento. Mas eu digo parecem porque não é regra. Tá? Já Tá, teve cliente nosso que fez esses testes e deu o contrário. Assuntos mais longos parece que geraram mais curiosidade. Então não é regra, mas alguns estudos mostram que o ideal é que o e-mail tenha até 70 caracteres no assunto, até 70. 70. E que para a versão mobile o melhor é que ele tenha até entre 35 e 40. Né? Então é bom que a gente tente fazer assuntos mais curtos. Porém, nunca presuma que o que se diz no estudo é o que vai acontecer no seu negócio, né? Seu negócio. Então, usa e abusa de uma ferramenta chamada teste AB, um recurso das ferramentas de e-mail marketing. Então, na verdade, o teste AB é que vai dizer isso. Então, o que é o teste AB? Eu escolho uma amostra da minha base. Então, por exemplo, eu vou pegar 20% da minha base e vou enviar dois assuntos diferentes. O conteúdo é o mesmo, a peça é a mesma, mas eu vou enviar dois assuntos, ou até três, posso até fazer com mais de dois. Sim, E vou monitorar para esses 20%. Então, peguei 20% da base, metade dos 20% recebe uma versão e metade dessa outra amostra recebe a outra versão. E a ferramenta de e-mail monitora sozinha por X tempo, que você marca ali. tá, 2 horas é suficiente, 3 horas no máximo. E a versão que deu mais abertura vai para os outros 80%. entendi. Então, em vez de Né? tu ficar escolhendo, a própria ferramenta já vai te ajudar a tomar essa decisão com um pouco mais de dados. Exatamente, ela vai decidir com dados. E aí, tá, a primeira coisa é que para aquela campanha você deu uma maximizada na abertura, porque a própria ferramenta viu que deu mais abertura esse assunto aqui, beleza, vai esse assunto para a maior parte, legal. Mas, além disso, quando você acabar lá o seu mês, por exemplo, você tem que olhar esses relatórios e ver, pô, qual é a percepção geral que eu consigo tirar disso? Que tipo de assunto as pessoas, as versões vencedoras apresentaram? Foram mais curtos? Foram mais informais ou mais formais? Usei nome no assunto ou não usei? Cara, Entendi, aí que entra o trabalho humano, de eu conseguir perceber entendi, que entendi. estilo a minha audiência gosta, entendeu? E isso muda muito de negócio para negócio, né? A gente está falando de idade, a gente está Totalmente. falando de sexo, a gente está falando de tipo de produto que a pessoa comprou, então ela quer realmente, ela muda o comportamento dela e é legal fazer isso aí, começar fazendo esses testes e aí depois tu já vai ter uma percepção um pouco melhor e até para fazer um teste mais assertivo, né? O teu teste Claro. AB ele já vai ser muito bem parecido, tu só tá tentando ver algum detalhe específico, né? Exatamente, exatamente. Cara, é bizarro, assim, alguns negócios, sei lá, eu vendo moda streetwear. Qual é a linguagem que eu tenho que usar? Meu público tem 18 anos. Entendi. A minha linguagem tem que ser descolada, eu tenho que falar na língua deles. Agora não, eu vendo, sei lá, eu vendo curso preparatório para concurso, por exemplo, Já. de OAB lá, por exemplo. Cara, Uhum. eu vou usar outra linguagem, entendeu? Então, eu tenho que entender a linguagem do meu público, mas ainda assim, eu sabendo que, por exemplo, dentro do meu público lá de moda streetwear, lá, moda skate, por exemplo, é um público que tem essa linguagem descolada, é mais ou menos descolada. Chamar o cara pelo nome faz sentido ou não faz? Não Uhum. sei. O e-mail tá aí para ser testado. É teste, Na teste, realidade, teste, teste. tudo hoje em dia, né? A gente estava falando, eu até citei de um livro que eu acabei de ler, o Hacking Growth, fala muito sobre isso, né? Teste, não tem muito o que fazer, né? É, Todas as áreas, né? O Luiz Antônio botou uma dica, ó, tag dentro da imagem alt test. Serve para pôr um texto quando o download da imagem não for autorizado. Você pode pôr uma descrição da imagem e pedir que o cliente autorize o download da imagem. Então é uma dica exatamente. que é legal, que a pessoa pode colocar lá o texto dentro da alt, da tag alt, e aí a pessoa, se ela não fizer o download, pelo menos ela está enxergando alguma coisa. É, Mas eu acho, vale a pena essa questão que tu falou de mesclar as imagens com texto, porque também no mobile ele fica, normalmente ele já fica melhor para poder visualizar. Então eu também gosto de não fazer uma imagem mais inteira. Eu gosto de ter conteúdos mesclados que parece na leitura, até que na leitura fica melhor, porque quando faz uma arte inteira, parece que ele fica muito a leitura carregada assim, e tu não consegue às vezes enxergar às vezes todo o detalhe que tu quer passar, né?
Isso, exatamente. Esse é um ponto. Visualmente, a experiência tende a ser melhor, mas eu tenho que escolher bem também as minhas fontes, as cores. Às vezes o texto também as pessoas não capricham muito, fica um texto meio mal feito, né? Então dá uma cuidadinha no capricho. Assim, por exemplo, eu É, tenho um padrão de fonte, eu vou usar um padrão de fonte parecido com o meu site. O CTA, pô, se eu tenho uma cor de botão lá no meu site, vou usar a mesma cor no e-mail. Então, e esse cuidado é o mesmo que ele tem que ter com qualquer coisa, né? Com a rede social que ele vai fazer, com outro anúncio que ele for fazer, é o mesmo cuidado, ele vai ter esse mesmo cuidado também no e-mail, né? exatamente. Vinícius, cara, tô super satisfeito, ganhei uma aula de e-mail marketing Uhum. hoje, espero que a galera também curtiu isso aí. Se tem mais algum detalhe que tu queira passar como dica final aí pra gente, para quem não sabe, galera, o pessoal do Meio Biz, eles têm integração com a plataforma Climba Commerce, então se alguém precisar entrar em contato com eles, dá para lá em aplicativo lá puxar o Meio Biz para poder ativar essa integração. Eu vou acabar mandando depois para quem assina o nosso newsletter a ferramenta que o Vinícius falou da calculadora ali para vocês terem um pouco mais de informação sobre sobre qual que vai ser o possível resultado se vocês Funil, né? colocar desse funil. Para mim era isso, cara. Estou super satisfeito, foi uma aula para mim, agradeço super de coração tu ter participado com a gente. Eu sei que teu tempo é corrido para caramba, dono de Uhum. empresa, aquela correria, vai para o lado, vai para o outro, mas fiquei super feliz que tu pôde participar. Se quiser deixar tuas considerações aí, fica à vontade. Legal. Pô, Rafael, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra sempre poder falar e passar um pouco do que a gente aprendeu. Eu deixo como dica, assim, que nesse momento as empresas apostem mais em valorizar a sua própria base, em se comunicar com o seu cliente. Dá valor para aquele cliente que você já gastou uma fortuna para ter ele, né? Então, esteja mais perto dos seus clientes, porque as marcas que mais sobrevivem às crises são aquelas que têm uma conexão maior com o seu público, né? Então, mais do que o problema de caixa que todo mundo passa, Uhum. vai ajudar a passar por esse momento quem está mais próximo da sua audiência. Então, não é só o e-mail, é WhatsApp, é tudo que é canal que é útil para comunicação direta. Fale com o seu público, ouça o seu público e tome decisões estratégicas baseado no que eles acham que é o certo, né? Eu fico realmente muito preocupado e decepcionado quando eu vejo alguém que diz assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu não gosto disso. Não vou botar isso porque eu acho que não funciona. Cara, a gente aprende com o cliente, é o cliente que paga a nossa conta, é o cliente que faz o e-commerce girar. Então, é o cliente que tem que dizer o que ele gosta. É Em o cliente qualquer que tem que estar no negócio, né? centro. Em qualquer negócio é assim, né? O cliente tem que estar no centro, cara. Vamos parar com esses achismos, né? Então, e aí eu digo, testa, testa, testa. Não funcionou, faz de novo, muda. É o princípio, né, das startups, né? Erra rápido. Erra e muda, erra e muda. Não tem que ter vergonha de errar. O problema é não tentar nada novo. Esse que é o E se problema. a gente for falar de métrica também, para a pessoa poder, às vezes, parar de olhar essas métricas, claro que tem que olhar, né? Mas não só olhar, porque assim, muitas pessoas eu converso, a pessoa até sabe, assim, cara, qual a tua taxa de conversão, quanto tu teve de visita e tudo mais, mas quando eu pergunto qual que é a tua taxa de recompra, a pessoa não sabe, sabe? Eu acho que a gente tem que É, parar para pensar isso, né? Como é que está a minha recompra? Será que está alta, está baixa? Será que eu estou me comunicando? E o e-mail acaba sendo uma ferramenta super legal para aumentar essa taxa de recompra de um cliente que ele está esperando para gastar, né? Então, eu acho que como dica final vamos parar de só olhar as métricas, aquelas métricas de, como é que o pessoal fala, de métrica de vaidade, né? é. Eu tenho 1.000 likes, eu tenho 1.000 seguidores no Instagram e vamos ver quem é que está recomprando comigo, né? Porque se a pessoa está recomprando comigo, quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho, quer dizer que eu estou sendo um bom e-commerce, quer dizer que o meu produto está resolvendo a vida dele, quer dizer que o meu trabalho está resolvendo a vida dele, né? Então eu acho que taxa de recompra pode ficar como dica final aí para a gente poder encerrar. É isso aí, cara. Concordo totalmente e estou à disposição aí para conversar com as pessoas. Pode assinar assinar ali o nosso Instagram, seguir a gente, né? @meiobiz. Meu e-mail é vinicius@meiobiz.com.br, então pode mandar e-mail também, se quiser qualquer dica. Nosso site lá tem bastante material gratuito também, nosso canal no YouTube tem bastante webinar, bastante vídeo. Então a gente está aqui para ajudar o mercado, né? Não estou aqui para fazer jabá da Meiobiz, eu estou aqui para ajudar o mercado Sim, para trazer conhecimento. A gente na Meiobiz aprendeu bastante pelo nosso tempo, né? Nossa trajetória, mas a gente está sempre aprendendo. Nada é estático, nunca se sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. com Então, certeza. estou totalmente aberto aí para quem quiser conversar comigo ou com qualquer outra pessoa lá da empresa, é só entrar em contato com a gente.
Então é isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Ó, Eugênio tá falando aqui, show de live, valeu. Loja Abrafer, tudo cliente Klimba aí acessando. E a gente acaba aqui para os clientes, a gente acaba gravando essas lives, a gente vai disponibilizar também essas lives no YouTube para a pessoa poder depois assistir e assim vai. Vini, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por ter participado e com certeza vai sair alguns outros materiais em webinars, alguns e-books em compartilhado e a gente vai acabar divulgando para o pessoal. Valeu, galera. Lembrando que amanhã à tarde, para quem é cliente Klimba, a gente vai estar divulgando aquele projeto que a gente vai fazer a campanha de marketing e tudo mais para os clientes, que é o Escalando Juntos. Então, amanhã à tarde, os clientes já estão, provavelmente devem estar tudo sabendo, às 16 horas. E na quinta-feira, a gente vai ter mais uma live, onde o pessoal do Unimarket vai estar falando sobre Marketplace. Vai ser um assunto super legal também, aguardo todo mundo lá. Então é isso, amanhã às 16 horas e na quinta às 19. Valeu, até a próxima. Até mais. O assunto rendeu, cara, e eu era para ter parado um pouquinho antes para poder finalizar e acabou cortando aqui. Assim, ô Vinícius, eu queria, no sentido de montar o e-mail, que era para me ter perguntado lá atrás, eu acabei esquecendo e pulando aqui. Quais são os principais pontos, assim, do e-mail mesmo, sabe? A gente está falando de linha de apoio, a gente está falando de assunto, a gente está falando de conteúdo, de imagem hospedada no próprio e-mail, ou imagem que vai ser mandada, sei lá, como anexo, enfim. Quais os principais pontos de atenção para a pessoa poder mandar um e-mail? Perfeito. Bom, o e-mail tem que ser feito em HTML, e aí a gente tem que não se assustar com isso, porque a gente não precisa saber HTML, não precisa saber codificar, mas ele tem que ser em linguagem HTML por trás dele para a gente poder ter os cliques, para a gente poder ter as fontes com negrito, com maior ou menor, enfim, tudo que o HTML permite. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma ferramenta, um editor de ferramentas, se a gente não tem uma pessoa que entende HTML na equipe, que é a realidade, a maioria dos e-commerces não tem, né, um profissional de codificação na equipe, a gente usa a ferramenta de e-mail, o editor da ferramenta de e-mail, para criar o e-mail visualmente. Né? Tá. E aí, no momento que a gente cria esse e-mail visualmente, a gente tem que observar alguns pontos. Primeiro, mesclar imagem e texto. Né? Antigamente se enviava muito só uma imagem zona. Uma imagem zona e lá no fim o link de descadastro. Ou então 3, 4 imagens uma embaixo da outra e link de descadastro. Apesar de que o conteúdo pesa pouco hoje para a reputação, aquilo que a gente falou antes, né? A reputação ela é muito mais atrelada às interações do que o conteúdo. O conteúdo também tem um peso para entrega, para entrada e para spam, um peso pequeno, mas tem. Mas mais do que o peso de entrega, ele tem um peso na experiência que o seu usuário vai ter quando receber o e-mail. Então, quando eu consigo mesclar imagem e texto, eu garanto, por exemplo, que se ele abre no Microsoft Outlook, que é chatíssimo para imagens, eu consigo ver uma boa parte do e-mail mesmo que eu não faça o download das imagens, porque ele obriga você a ir lá a fazer download de imagens. Né? Então, no momento que eu tenho proporção, alguma do meu e-mail são em texto e outras são em imagem, eu garanto uma maior experiência no Outlook, mas não só no Outlook. O próprio Hotmail, a interface do Outlook.com ali, ele, dependendo do seu e-mail cair no spam, ele também não abre as imagens. Você tem que ali fazer download ou marcar que não é spam. Né? Então, você enxerga muito mais do e-mail quando ele tem algumas partes em texto. Então, esse é o primeiro ponto, mesclar imagens e texto. Vamos pensar assim, vou botar o meu produto. Eu posso fazer uma imagem zona com a foto do produto, o nome, uma descrição, o preço e o CTA. Mas eu posso fazer só a imagem do produto ser a foto do produto ser uma imagem, e eu posso botar o nome do produto em texto, eu posso botar uma breve descrição dele em texto, o preço em texto e o próprio CTA, que é um elemento chave. Todo produto ou banner numa peça de e-mail tem que ter o CTA, que é o botão, né? CTA é uma sigla para Call to Action, então é o botão. Aquele botão comprar, aproveite, eu quero, aquele botão ajuda a aumentar a taxa de clique. Então, esse CTA também pode ser feito em formato texto. Ele é, na verdade, uma estrutura em HTML, ele não é uma imagem. Então, assim, esses elementos é legal a gente fazer essa mescla que ele tenha dentro do meu conteúdo texto e imagem. Outro ponto, evitar várias colunas. Cara, ainda tem gente que põe 3 colunas, 4 colunas
no e-mail marketing. O padrão de largura de um e-mail é 600 pixels. Então, ele tem que ter no máximo 600 pixels de largura, tá? Entre 550 e 600 é o ideal. Dentro da estrutura de produtos, ou eu faço coluna única, ou eu faço duas colunas no máximo, tá? Por quê? Porque eu tenho que pensar na experiência do celular. Celular. A experiência do mobile. Aí entra o seguinte, beleza, cara, mas eu quero fazer, sei lá, 3 colunas para o desktop, porque eu acho que ficou bom, e no celular eu quero que fique responsivo. Eu quero que ele quebre essas colunas em Tá. linhas. Aí dá para fazer também se a sua ferramenta, seu editor, tivesse recurso de habilitar a responsividade. Aí não é tão Entendi. grave você ter 3 colunas. Mas, na minha opinião, mesmo no desktop, 3 colunas, fica Eu acho pequena a demais. fonte, não fica legal. Não. Porque a gente está Né? falando Então, de 600, não tem como colocar muita coisa em 600 de largura. Então eu também acho que não vai acabar, não por questão técnica, porque por questão mesmo de visual não vai ficar legal. exatamente. Então, na estrutura mesmo, é tabela, o e-mail marketing ele é tabela, né, em termos de HTML. E Uhum. quando a gente fala em estrutura, assim, é ou coluna única, ou 2 colunas, ou mesclando. Aqui vai uma coluna única, normalmente embaixo do topo do e-mail marketing tem o banner destaque, que a gente chama, que é aquela primeira imagem, que normalmente ela é uma imagem inteira, e que ela reforça o assunto. Né? Tá. Então, o banner destaque ele tem que ser um reforço do que foi prometido na linha de assunto. E aí depois a gente tem a estrutura de produtos ou marcas ou categorias, que aí eu posso estar usando coluna única ou 2 colunas. Claro, Eu, isso tudo falando de e-mail promocional, sim, né? sim, 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 não, Rafael? Se a gente falar de conteúdo, é outra estrutura. mas foi a minha pergunta mesmo, bem e-mail promocional mesmo, que é para a pessoa poder já sair fazendo amanhã. E lá embaixo, vamos fechar então. Rodapé. Todo e-mail tem 3 partes um e-mail marketing, né, de estrutura: topo, corpo e rodapé. Então, o topo, o que eu tenho que ter? Frase de pré-header, que a gente chama, o pré-cabeçalho, que é um reforço da linha de assunto. É a primeira coisa do e-mail, tem que ser um textinho, que é uma frase que reforça o assunto. Por quê? Porque isso é aberto, mesmo antes de eu abrir o e-mail, E já aparece apareceu. lá no Gmail. Além do assunto, aparece o começo do e-mail. Então, eu tenho que aproveitar esse espaço para reforçar o assunto. Né? Então, pré-header é a primeira estrutura do topo. Depois eu tenho que ter o link de venda no navegador. Tenho que ter, porque tem muita gente que às vezes não abre as imagens e acha que o e-mail veio com um problema. Então, quando eu tenho o link de venda no navegador, é para isso. A pessoa clica, ele abre no navegador, ele abre como se fosse uma página. E terceiro elemento ali em cima, bem em cima, é o adicione o e-mail do remetente aos contatos confiáveis. Por quê? Porque se eu adiciono o e-mail de remetente à minha lista de confiáveis, eu garanto entrega sempre na caixa de entrada dali para frente. Entendi. Então, é um whitelist, como a gente chama. Então, se Uhum. você fomentar, pô, adiciona o nosso e-mail à sua lista de contatos. Se você fomentar isso em toda a campanha lá em cima, algumas pessoas vão ler aquilo ali, vão adicionar, e você garante entrega na caixa de entrada no futuro, tá? Então, esse é o início do topo. Depois a gente tem que ter o logotipo, identificar a nossa marca, e as categorias, um menu de categorias, que normalmente a gente recomenda aí 4 categorias, né? As mais que mais vendem, da esquerda para a direita. Depois vem a estrutura de corpo, que a gente já falou, né? Corpo, De colunas e beleza? tal. E o rodapé, cara, é para reforçar institucional, né? Eu tenho que reforçar a minha marca, eu tenho que usar ela para mostrar formas de pagamento, eu tenho que usar ela para mostrar selos de segurança. Então, se eu tiver lá criptografia, SSL, antifraude, reclame aqui, todos os selos que eu tiver de reputação eu vou usar no rodapé também. Formas de pagamento a gente já falou, canais de atendimento e horários de atendimento, saque, redes sociais. Então é o lugar que vai vir, minhas redes sociais, canais de atendimento, horário de atendimento, falamos, né? Forma de pagamento, selos de reputação e políticas. Se eu quiser botar ali política de frete, política de evolução, resumido, né? Não preciso botar Tá. inteira, alguns Uhum. resuminhos ali. Então o rodapé é a área do e-mail onde eu crio autoridade e confiabilidade, né? Eu, Repassando aquilo que eu eu ia ofereço. dizer bem confiabilidade para ele poder entender também e às vezes entender a confiança que tu tá oferecendo para ele acessar o site, né? E hoje em dia, com essa pandemia, o que a gente está vendo, né, Rafael? Uma enxurrada de novos e-consumidores, pessoas que nunca compraram na internet. E o que a gente tinha de dúvida lá no começo? Eu comecei a comprar na internet, sei lá, há uns 12, 13 anos atrás, talvez. Uhum. Eu tinha dúvida, cara, eu vou botar meu cartão, esse cartão funciona, esse cartão vão roubar meus dados, vou pagar tudo no isso, eu pagar tudo no boleto, né? Vou pagar boleto e tal. Mas aí É, a gente tinha essas dúvidas. Então, hoje, um cara que entra para comprar a primeira vez, talvez ele está com essas mesmas dúvidas, né? Ele não sabe que o cartão, não, na verdade, o cartão é o meio mais seguro que existe hoje, é, né?
Então, É exatamente, o mais seguro é o cartão, né? Tu pode gerar um cartão e nunca mais aquele cartão existe. E se caso der um problema, tu consegue, né, fazer alguma coisa. então assim, o seu consumidor tem que saber que você oferece segurança, que você cuida da segurança, que você tem criptografia, que você tem lá talvez um selo de reputação Uhum. do EBIT, do Reclame Aqui. Cara, coloca isso no rodapé, isso cria autoridade. Tem empresas que não usam esse rodapé, simplesmente coloca a frase de descadastro, que tem que Eu já estar no vi rodapé vários que também. acaba não utilizando e desperdiça o espaço, né? É um espaço precioso que tem que estar sendo usado e que você vai fazer uma vez só. O rodapé é padrão. Você vai fazer uma vez só no seu template. Cria um template com aquele rodapé padrão, o topo padrão também. Claro que no topo a gente edita ali a frase de pré-cabeçalho. No Uhum. rodapé, normalmente não se edita nada, a não ser que eu tenha que colocar validade de ofertas, né? Ah, essas ofertas são válidas até o dia tal. Aí eu posso usar o rodapé para isso, alguma observação. Mas eu normalmente não vou editar ele em todas as campanhas. Então, E tem que para aproveitar. a pessoa ver isso, eu acho que peça chave para ela poder enxergar seria o assunto do e-mail. Cara, grande, pequeno, tem a quantidade de caractere que é legal, tem alguma pesquisa que fala sobre isso, colocar o nome ou não no e-mail, tipo aquele primeiro nome, colocar ou não Uhum. no assunto, isso não tem padrão, o que tu fala sobre isso? De um modo geral, assuntos curtos parecem gerar mais engajamento. Mas eu digo parecem porque não é regra. Tá? Já Tá. teve cliente nosso que fez esses testes e deu o contrário. Assuntos mais longos parece que geraram mais curiosidade. Então não é regra, mas alguns estudos mostram que o ideal é que o e-mail tenha até 70 caracteres no assunto, até 70. 70. E que para a versão mobile o melhor é que ele tenha até entre 35 e 40. Né? Então, é bom que a gente tente fazer assuntos mais curtos. Porém, nunca presuma que o que se diz no estudo é o que vai acontecer no seu negócio, né? Seu negócio. Então, usa e abusa de uma ferramenta chamada teste AB, um recurso das ferramentas de e-mail marketing. Então, na verdade, o teste AB é que vai dizer isso. Então, o que é o teste AB? Eu escolho uma amostra da minha base. Então, por exemplo, eu vou pegar 20% da minha base e vou enviar dois assuntos diferentes. O conteúdo é o mesmo, a peça é a mesma, mas eu vou enviar dois assuntos, ou até três, posso até fazer com mais de dois. Sim. E vou monitorar para esses 20%. Então, eu peguei 20% da base, metade dos 20% recebe uma versão e metade dessa outra amostra recebe a outra versão. E a ferramenta de e-mail monitora sozinha por X tempo, que você marca ali. Tá. 2 horas é suficiente, 3 horas no máximo. E a versão que deu mais abertura vai para os outros 80%. Entendi. Então, em vez de Né? tu ficar escolhendo, a própria ferramenta já vai te ajudar a tomar essa decisão com um pouco mais de dados. Exatamente, ela vai decidir com dados. E aí, tá, a primeira coisa é que para aquela campanha você deu uma maximizada na abertura, porque a própria ferramenta viu que deu mais abertura esse assunto aqui, beleza, vai esse assunto para a maior parte, legal. Mas, além disso, quando você acabar lá o seu mês, por exemplo, você tem que olhar esses relatórios e ver, pô, qual é a percepção geral que eu consigo tirar disso? Que tipo de assunto as pessoas, as versões vencedoras apresentaram? Foram mais curtos? Foram mais informais ou mais formais? Usei nome no assunto ou não usei? Cara, Entendi, aí que entra o trabalho humano, de eu conseguir perceber entendi, que entendi. estilo a minha audiência gosta, entendeu? E isso muda muito de negócio para negócio, né? A gente está falando de idade, a gente está Totalmente. falando de sexo, a gente está falando de tipo de produto que a pessoa comprou. Então, ela quer realmente, ela muda o comportamento dela e é legal fazer isso aí, começar fazendo esses testes e aí depois tu já vai ter uma percepção um pouco melhor e até para fazer um teste mais assertivo, né? O teu teste Claro. AB ele já vai ser muito bem parecido, tu só tá tentando ver algum detalhe específico, né? Exatamente, exatamente. Cara, é bizarro, assim, alguns negócios, sei lá, eu vendo moda streetwear. Qual é a linguagem que eu tenho que usar? Meu público tem 18 anos. Entendi. A minha linguagem tem que ser descolada, eu tenho que falar na língua deles. Agora não, eu vendo, sei lá, eu vendo curso preparatório para concurso, por exemplo, Já. de OAB lá, por exemplo. Cara, Uhum. eu vou usar outra linguagem, entendeu? Então, eu tenho que entender a linguagem do meu público, mas ainda assim, eu sabendo, por exemplo, dentro do meu público lá de moda streetwear, lá, moda skate, por exemplo, é um público que tem essa linguagem descolada, é mais ou menos descolada. Chamar o cara pelo nome faz sentido ou não faz? Não Uhum. sei. O e-mail tá aí para ser testado. É teste, Na teste, verdade, teste, teste. tudo hoje em dia, né? A gente estava falando, eu até citei de um livro que eu acabei de ler, o Hacking Growth, fala muito sobre isso, né? É teste, não tem muito o que fazer, né? É. Todas as áreas, né? O Luiz Antônio botou uma dica, ó, tag dentro da imagem alt test. Serve para pôr um texto quando o download da imagem não for autorizado. Você pode pôr uma descrição da imagem
e perdi que o cliente autorize o download da imagem. Então é uma dica Exatamente. que é legal, que a pessoa pode colocar lá o texto dentro da tag out, e aí a pessoa, se ela não fizer o download, pelo menos ela está enxergando alguma coisa. É, Mas eu acho vale a pena essa questão que tu falou de mesclar as imagens com texto, porque também no mobile normalmente ele já fica melhor para poder visualizar. Então eu também gosto de não fazer uma imagem mais inteira. Eu gosto de ter conteúdos mesclados que parece na leitura, até que na leitura fica melhor, porque quando faz uma arte inteira, parece que ele fica muito a leitura carregada assim, e tu não consegue às vezes enxergar às vezes todo o detalhe que tu quer passar, né? isso, exatamente. Esse é um ponto. Visualmente, a experiência tende a ser melhor, mas eu tenho que escolher bem também as minhas fontes, as cores. Às vezes o texto também as pessoas não capricham muito, fica um texto meio mal feito, né? Então dá uma cuidadinha no capricho. Assim, por exemplo, eu tenho um padrão de fonte, eu vou usar um padrão de fonte parecido com o meu site. O CTA, pô, se eu tenho uma cor de botão lá no meu site, vou usar a mesma cor no e-mail. Então, E esse cuidado é o mesmo que ele tem que ter com qualquer coisa, né? Com a rede social que ele vai fazer, com outro anúncio que ele for fazer, é o mesmo cuidado, ele vai ter esse mesmo cuidado também no e-mail, né? exatamente. Vinícius, cara, tô super satisfeito, ganhei uma aula de e-mail marketing hoje, espero que a galera também curtiu isso aí. Se tem mais algum detalhe que tu queira passar como dica final aí pra gente, para quem não sabe, galera, o pessoal do MeioBiz, eles têm integração com a plataforma Klimba Commerce, então se alguém precisar entrar em contato com eles, dá para lá em aplicativo lá puxar o MeioBiz para poder ativar essa integração. Eu vou acabar mandando depois para quem assina o nosso newsletter a ferramenta que o Vinícius falou da calculadora ali para vocês terem um pouco mais de informação sobre qual que vai ser o possível resultado se Funil, vocês né? colocar desse funil. Para mim era isso, cara. Estou super satisfeito. Foi uma aula para mim. Agradeço super de coração tu ter participado com a gente. Eu sei que teu tempo é corrido pra caramba, dono de empresa, aquela correria, vai pro lado, vai pro outro, mas fiquei super feliz que tu pôde participar. Se quiser deixar tuas considerações aí, fica à vontade. Legal. Pô, Rafael, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra sempre poder falar e passar um pouco do que a gente aprendeu. Eu deixo como dica, assim, que nesse momento as empresas apostem mais em valorizar a sua própria base, em se comunicar com o seu cliente. Dá valor para aquele cliente que você já gastou uma fortuna para ter ele, né? Então, esteja mais perto dos seus clientes, porque as marcas que mais sobrevivem às crises são aquelas que têm uma conexão maior com o seu público, né? Então, mais do que o problema de caixa que todo mundo passa, vai ajudar a passar por esse momento quem está mais próximo da sua audiência. Então, não é só o e-mail, é o WhatsApp, é tudo que é canal que é útil para comunicação direta. Fale com o seu público, ouça o seu público e tome decisões estratégicas baseado no que eles acham que é o certo, né? Eu fico realmente muito preocupado e decepcionado quando eu vejo alguém que diz assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu não gosto disso. Não vou botar isso porque eu acho que não funciona. Cara, a gente aprende com o cliente, é o cliente que paga a nossa conta, é o cliente que faz o e-commerce girar. Então, é o cliente que tem que dizer o que ele gosta. É Em o cliente qualquer que tem que estar no negócio, né? centro. Em qualquer negócio é assim, né? O cliente tem que estar no centro, cara. Vamos parar com esses achismos, né? Então, e aí eu digo, testa. Não funcionou, faz de novo, muda. É o princípio, né, das startups, né? Erra rápido. Erra e muda. Não tem que ter vergonha de errar. Não pode tentar nada novo. Esse que é o E problema. se a gente for falar de métrica também, para a pessoa poder, às vezes, parar de olhar essas métricas, claro que tem que olhar, né? Mas não só olhar, porque assim, muitas pessoas eu converso, a pessoa até sabe, assim, cara, qual a tua taxa de conversão, quanto tu teve de visita e tudo mais, mas quando eu pergunto qual que é a tua taxa de recompra, a pessoa não sabe, sabe? Eu acho que a gente tem que parar para pensar isso, né? Como é que está a minha recompra? Será que está alta, está baixa? Será que eu estou me comunicando? E o e-mail acaba sendo uma ferramenta super legal para aumentar essa taxa de recompra de um cliente que ele está esperando para gastar, né? Então, eu acho que como dica final vamos parar de só olhar as métricas, aquelas métricas de, como é que o pessoal fala, de métrica de vaidade, né? Eu tenho 1000 likes, eu tenho 1000 seguidores no Instagram e vamos ver quem é que está recomprando comigo, né? Porque se a pessoa está recomprando comigo, quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho, quer dizer que eu estou sendo um bom e-commerce, quer dizer que o meu produto está resolvendo a vida dele, quer dizer que o meu trabalho está resolvendo a vida dele, né? Então eu acho que taxa de recompra pode ficar como dica final aí para a gente poder encerrar.
É isso aí, cara. Concordo totalmente e estou à disposição aí para conversar com as pessoas. Pode assinar o nosso, assinar ali o nosso Instagram, seguir a gente, né? @meiobiz. Meu e-mail é vinicius@meiobiz.com.br, então pode mandar e-mail também, se quiser qualquer dica. Nosso site lá tem bastante material gratuito também, nosso canal no YouTube tem bastante webinar, bastante vídeo. Então a gente está aqui para ajudar o mercado, né? Não estou aqui para fazer jabá da Meiobiz, eu estou aqui para ajudar o mercado Sim, para trazer conhecimento. A gente na Meu Business aprendeu bastante pelo nosso tempo, né, nossa trajetória, mas a gente está sempre aprendendo. Nada é estático, nunca se sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. com Então, certeza. estou totalmente aberto aí para quem quiser conversar comigo ou com qualquer outra pessoa lá da empresa, é só entrar em contato com a gente. Então é isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Ó, Eugênio tá falando aqui, show de live, valeu. Loja Brafer, tudo cliente Klimba aí acessando. E a gente acaba aqui para os clientes, a gente acaba gravando essas lives, a gente vai disponibilizar também essas lives no YouTube para a pessoa poder depois assistir e assim vai. Vini, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por ter participado e com certeza vai sair alguns outros materiais em webinars, alguns e-books em compartilhado e a gente vai acabar divulgando para o pessoal. Valeu, galera. Lembrando que amanhã à tarde, para quem é cliente Klimba, a gente vai estar divulgando aquele projeto que a gente vai fazer a campanha de marketing e tudo mais para os clientes, que é o Escalando Juntos. Então, amanhã à tarde, os clientes já estão, provavelmente devem estar tudo sabendo, às 16 horas. E na quinta-feira, a gente vai ter mais uma live, onde o pessoal do Unimarket vai estar falando sobre Marketplace. Vai ser um assunto super legal também. Aguardo todo mundo lá. Então é isso. Amanhã às 16 horas e na quinta às 19. Valeu, até a próxima.